is the moment you've all been waiting for. It's time! Eu sonhei pro Rio, começar a vida nova. Aí tá a mansão. Tcharam! E aí? Que luxo. Você vai dividir aí o quarto comigo, vai ajudar na limpeza, o que precisar, tá dentro aí. Ô, Louro, qual o nome daquela mina? Viviane. Você não quer me machucar, né? Eu sei que eu sou feio, mas sempre tem espaço pra piorar. Essa não é muito bonita mesmo. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 186. Eu sou Rafael Arinelli e o mais próximo que eu cheguei de lutar foi assistir uma aula experimental de karatê. Boa, Karate Kid tem no filme, né? Tudo a ver. Não, foi karatê mesmo, de aula de presença de pessoas reais. A gente tá falando de um filme que cita Karate Kid. É verdade. Então, É verdade. Tem a ver. Eu sou Daniel Cury, cala a boca e me traz uma Fanta Uva. Eu sou Gabriel Gaspar e It's time! Boa, muito bom. Muito bem, hoje estamos aqui reunidos com o nosso amigo Gabriel Gaspar, lá do Acabou de Acabar, né, site parceiro aqui do Cinemação, e a gente vai falar sobre o novo lançamento de uma cinebiografia brasileira, O Mais Forte que o Mundo, o filme que conta a história do lutador José Aldo. E antes, inclusive, né, da gente falar sobre o filme, é importante a gente dar alguns recados aqui. O primeiro deles vai ter spoiler, então se você não viu o filme e você não conhece também a história do José Aldo, né? Spoiler de biografia. Pois é, meio estranho, né? Mas tudo bem. Então, se você, assim, não quiser tomar spoiler, ok, pula esse podcast, escuta outro e tal. Mas a gente vai falar que vai analisar o filme. E é legal também a gente dizer aqui pra você que, além desse podcast, pra você ter ainda mais conteúdo que vai permear aqui, né, o nosso podcast, vai lá no podcast 130, que foi o primeiro que o Gabriel participou aqui com a gente, que a gente falando sobre a crítica, né? Como fazer uma crítica de cinema, o que é o crítico. A gente ficou lá conversando sobre isso e o Gabriel deu lá a opinião dele e tal. Então lá você já vai começar a entender o que a gente vai fazer aqui. E depois a gente tem o podcast 170 e 174, onde a gente falou com o Afonso Poyar, a gente fez uma entrevista com ele, onde ele fala também sobre o filme do José Aldo, né? O Mais Forte que o Mundo, fala sobre a carreira dele. E no 174 a gente conversou com o Lucas Gonzaga, que é editor do filme, que é um dos pontos fortes desse filme também. E aí o Lucas falou sobre o processo de trabalho de um editor, falou também sobre o Mais Forte que o Mundo, a experiência dele e tal. Então fica nosso convite aqui para você visitar esses 3 podcasts, o 130, o 170 e o 174, que daí você, escutando tudo isso, esses 4 podcasts com esse, né, você vai ter uma imersão completa dentro do universo de cinema brasileiro, do diretor, do editor, da crítica, de tudo, né, Dani? Então, no fim você vai se tornar o maior entendedor do mundo de Mais Forte que o Mundo. Olha que importante isso. Pois é. Então vamos conversar hoje aqui sobre Mais Forte que o Mundo, logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, você já praticou arte marcial ou não? Eu já lutei kickboxing. Eu era péssimo no kick e bom no boxe. Olha aí, mas em competição já, assim não?
Competição não, de academia, né? De dar umas... Só pra fazer um exercício, né? Só pra fazer um exercício. Mas teve umas lutinhas assim, tomei porrada também já. Então, eu nunca lutei, cara. Nunca tive essa vontade de lutar, não. Então, às vezes eu tenho vontade de voltar, mas é um negócio que tem que ter, mesmo pra de academia assim, tem que ter determinação, cara. Não é assim, não. Sabe, tem que ter, é pesado, né, o treino e tal. Uhum. Mas é bom, é bom. E quando você luta, cara, eu entendo perfeitamente a raiva que as pessoas sentem, porque dá muita raiva tomar soco na cara, cara. É muita raiva. E aí você perde o controle. A grande luta é interna mesmo, porque você começa a tomar porrada, a vontade que você tem é de perder o controle, partir pra cima. Só que você tem que manter na regra, manter a guarda e tal, isso que é o mais difícil. Ó, pois é. Ensinamentos de luta com o Daniel Cury. Nosso lutador profissional. Eu sou o único lutador aqui, beleza. Pois é. Dani, você como nosso sensei aqui do Cinemação, poderia então passar para nossos ouvintes aquele recadinho básico, né, de como que eles fazem para mandar seus recados e pedir conselhos marciais para você, né? Afinal de contas, você é o nosso faixa preta aqui. Não tô longe, mas beleza. Mas você pode inclusive me ensinar como me tornar um faixa preta em artes marciais ou mandar perguntas sobre o que você quiser. A gente só não promete que a gente responde todas, porque se você mandar perguntas sobre matemática a gente não vai responder, mas pode mandar. Manda para contato@cinemação.com. Quer acompanhar a gente nas redes sociais? Você pode também mandar pergunta, comentário, o que você quiser no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no Snapchat em Cinemação. Todo lugar você vai digitar Cinema CAO, facebook.com/cinemação, etc, etc. Você vai achar a gente. Se quiser ouvir a gente de um jeito um pouco diferente, vai lá em webradiovagalume.com toda sexta-feira às 22 horas ou na reprise aos domingos, meio-dia. E claro, entre sempre no cinemação.com, se você está ouvindo o podcast aí no seu feed, no iTunes, etc. Você entre no cinemação.com, que tem muita novidade, muita crítica, muita coisa boa no site. E claro, se você está ouvindo a gente no SoundCloud ou no iTunes, clica no curtir do coraçãozinho ou nas estrelinhas da nota do iTunes para que a gente consiga aparecer para ainda mais pessoas. E Dani, nós temos uma novidade essa semana. Estreou o nosso canal no YouTube, Dani. Olha aí. Oh, verdade. Já tem vídeos. Tem vídeo no ar. A gente já tinha colocado lá uma vinheta, né? Mostrando como que seria a nossa vinheta e tal. E aí agora, cara, felizmente colocamos nosso primeiro vídeo no ar. Então você que está ouvindo, que não sabe como eu e o Dani somos bem apessoados, né, Dani? Uhum. Não sabe da nossa classe, das nossas roupas finas e elegantes que a gente veste, você vai ver no YouTube. Exatamente, olha aí. Então é muito fácil, vai lá no YouTube, digita lá Cinemação, você já vai achar nosso canal. Tem aí o link também, né, dentro do nosso site, tem lá na barra lateral, você vai ver também os nossos vídeos e tem um íconezinho que vai te levar para o nosso canal no YouTube. Então vai lá no YouTube, acompanha, assine o nosso canal e veja o que vai vir aí, porque agora estreamos de vez no YouTube e agora o mundo se abriu para nós. A gente é praticamente uma emissora de TV já. E você que tá aí, tá acompanhando essa evolução do Cinemação, né? Você tá vendo a gente fazer podcast, tá vendo a gente fazer críticas, tá vendo a gente colocar notícias no nosso site, colocar trailer, alimentar Facebook e agora estrear finalmente no YouTube. Você pode contribuir com o Cinemação para que ele continue crescendo e continue se desenvolvendo com a sua ajuda. Basta você entrar no patreon.com/cinemação e ajudar o nosso canal. A partir de $1 você já se torna um patrão e você contribui para que o nosso canal cresça ainda mais, se desenvolva e traga ainda mais entretenimento para você. Agora nós temos vídeos, nós temos áudio, nós temos texto, então estamos caminhando, né, permeando todas as áreas da internet e você pode ajudar ainda mais, potencializar ainda mais indo lá no patreon.com/cinemação e contribuindo com valor mensal para que ajude, né, a gente a pagar as continhas de todo mês aqui. Assim como faz o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo e o Fernando Machado, que contribuem aqui com a gente mensalmente e ajudam a gente a crescer. Pois o dinheiro que você dá é o retorno que você sente. Olha aí. Então vai lá em patreon.com/cinemação e seja um patrão do Cinemação.
Dani, chegando aqui na parte onde as pessoas saíram do armário, né, e vieram deixar seus comentários, e parece que você tem um comentário aí muito legal, não é? Cara, eu tenho comentário do Maurício Costa. Ele comentou lá no trailer do filme The Birth of a Nation, né, que possivelmente vai se chamar O Nascimento de uma Nação, né, como seria a tradução ao pé da letra, que a postagem se chama Trailer de The Birth of a Nation, é arrepiante, porque realmente ele é um trailer bem bacana. E o Maurício comentou uma coisa muito legal, ele comentou assim: vi o filme no Festival de Sundance 2016, o cinema simplesmente veio abaixo. The Birth of a Nation vai marcar o ano. Em janeiro, durante o festival, já se tinha tornado um frontrunner para o Oscar 2017. Então achei muito legal o comentário do Maurício. Inclusive, Maurício, não sei se você sabe, mas tem uma categoria no Cinemação chamada Eu Cinéfilo. Você pode escrever, por exemplo, o que você achou do filme, né? Inclusive desse, se você quiser, claro. É verdade. Mas fica aí o convite. E é muito interessante que o Maurício tenha tido a oportunidade de ir pro Festival de Sundance e de ver o filme, né? Com bem adiantado em relação à maioria, com certeza, porque o filme vai chegar só agora, lá pra outubro, né? Nos Estados Unidos, e provavelmente só no ano que vem aqui no Brasil. Mas eu achei bem legal o comentário e vamos ver se o filme vai ser fodão mesmo, como estão falando. Inclusive fica a curiosidade, né? Como que o Maurício foi no Festival de Sundance? Ele estava lá a passeio de turismo lá e aí falou, opa, tem um festival aqui, vou ver alguns filmes e tal. Ou será que ele é um cineasta? Olha aí, Dani. Ou um crítico de cinema, ou um crítico, ou sei lá, um frequentador de festivais. Tem gente que frequenta Olimpíadas e Copas o tempo inteiro, assim, vive em função disso. Ele pode viver em função de festivais de cinema, olha que bacana. Exatamente. Os caras já ficam inventando, já ficam imaginando coisa, né? Mas tudo bem. Já tá trazendo a profissão, né? Afinal de contas, quando o cara comenta e não coloca lá o que ele é e tal, a gente pode inventar, né? Claro, Dani? Afinal claro. de contas... Eu acho, Maurício Costa, pra mim é nome de, sei lá, deixa eu pensar aqui, guarda-vidas de Copacabana, porque, né, Costa é a costa brasileira, assim. E como que ele foi parar em Sundance? E ele gosta de cinema e foi pra lá passear nas férias, ó, que bacana. Ah, entendi. Ele foi treinar lá na Califórnia, falou assim, vou te deixar ir pra Sundance, entendeu? Ó, já inventei uma história bacana aqui. Legal. Aí, Maurício, então fala aí pra gente, né, se essa daí é uma história verídica ou não, né, afinal de contas, tá aí a sua história em aberto pra que a gente saiba mais ou menos o que aconteceu, né. E eu trouxe aqui um comentário do Will Bongiolo. Sim, William Bongiolo, que já escreveu pro Eu Cinéfilo. Já escreveu pro Eu Cinéfilo, exatamente. E ele deixou um comentário lá no podcast Curtindo a Vida Adoidado, número 183, né, que a gente conversou sobre esse filme que tá aí, já fez aniversário, um podcast super especial. E aí o Will mandou o seguinte comentário: beleza, galera? Assim como um dos casters, não lembro quem agora, minha lembrança do filme é de quando mais velho, já com ele legendado. Porém, apesar de preferir o Clube dos Cinco, Curtindo a Vida Doidado foi um dos filmes que mais me influenciaram a ver o cinema com outros olhos e a pesquisar mais sobre os bastidores e o que tem por trás das câmeras. Olha aí, Dani, você lembra quem foi que falou? Foi você, né? Fui eu que falei. Eu que falei que, eu vi o filme legendado, tal, mais novo eu tinha visto muito pouco e tal. É verdade. E acho que muita gente, sei lá, dependendo da idade da pessoa, ela não teve a oportunidade de ver tanto na TV, né? Exatamente. Porque ele passava muito na sessão da tarde, né? Então, tipo, quem realmente é da década de 80, cresceu na década de 80, 90, acompanhou muito esse filme dublado na sessão da tarde, né? Exato. A Globo fez esse grande favor pra gente. Sim, né? sim. Teve um período que ele passava, acho que até no SBT. É verdade, tem razão. Com a mesma dublagem, inclusive, sim, né? Sim. Tipo, não era diferente por ser diferentes emissoras, eram outras dublagens. Não, era tudo igual. Não, naquela época já era uma só. Já era uma só. Exatamente. E aí ele continua, né? E não sei se alguém já citou isso, mas a cena em que o Cameron mergulha na água e espera o Ferris ir salvá-lo não representa a essência do filme? Ferris resgatando ele de uma vida chata que estava praticamente morto para levá-lo a curtir mais. Que também pode ser interpretada como a lavagem de alma do personagem para se transformar e encarar o pai. Bom, chega de devaneios, ótimo cast, abraços. A gente meio que falou um pouco disso, né, Dani? Não exatamente sobre a cena em que o Cameron, tipo, meio que tenta lá um suicídio
velado ali, né? Mas a gente falou de outras várias cenas em que a gente percebe realmente esse resgate que o Ferris tem com Cameron, né? Exatamente. Acho que a gente falou de toda a dinâmica dos personagens, mas acho que o Will mandou uma coisa muito legal, assim, sobre essa cena especificamente. E acho que ela pode ser interpretada desse jeito, sim, ó. Eu gostei da ideia de interpretar essa cena como uma simbologia, como uma representação importante do personagem. Gostei bastante. Muito legal essa troca, né, que a gente consegue, mais pessoas conseguem ver mais elementos ainda dos filmes, né, pra gente pensar. Exatamente. E é bom da gente deixar aqui registrado, né, que o filme, ele não, a discussão sobre o filme não acaba no nosso podcast, né? Tanto que a gente tá vindo aqui ler um comentário do podcast 183, ou seja, não é o último podcast, mas porque a gente viu esse comentário, achamos o comentário muito legal e a gente falou, merece ser lido lá. Então, tipo, todas as vezes que a gente grava o podcast, que a gente discute um filme, eu acho legal as pessoas terem em mente que podem comentar qualquer momento sobre o filme, que podem falar sobre o que elas quiserem e tal, que a discussão ela permanece, a gente vai voltar nesse assunto e vai voltar a discutir, né, o filme com essa outra ótica também. Isso que é muito legal. Por isso que é importante sempre ter esse comentário, né, dos nossos ouvintes e tal. Isso é muito bacana mesmo. Sim, sim. E de qualquer jeito, a gente lê Facebook, a gente lê Twitter, a gente lê o que for. Só mandar um comentário bacana com conteúdo legal pra gente debater. Me conta, você tá feliz aí? Feliz se a senhora estiver feliz. Tão bom ouvir sua voz, meu filho. Daqui a pouco a gente vai ter que fechar, tá? Dá tempo de fazer um sparring com alguém rapidinho? Até dá. Só não tem mais ninguém, né? Só tem Sai você mesmo. Eu? Chegava aos cinemas no dia 16 de junho de 2016 o filme Mais Forte que o Mundo, a história de José Aldo. Na verdade, né, a gente já pode começar discutindo um pouco a partir daí, né? A data de lançamento, porque a gente ficou meio sem saber exatamente qual era a data. Foi noticiado oficialmente que seria dia 16, mas aí parece que teve um gap aí de uma semana que ele não entrou efetivamente em todos os cinemas. Alguns cinemas tinham, outros não. Vocês perceberam isso ou não? Fui só eu mesmo? Não. Eu não reparei não, na verdade. Na verdade, assim, o que eu entendi ia estrear no dia 16. Só que por algum motivo rolou só uma pré-estreia, então o filme só ficou em alguns cinemas, algumas sessões, aquela coisa meio, tipo, uma semana antes daquela preparada. No fim das contas, acho que foi até inteligente da parte deles, viu? Porque eu acho que, como ele tá sendo bem visto e tá tendo uma crítica positiva, isso só faz as pessoas irem, né, chamando ainda mais pra estreia mesmo. E meio que ele entrou também numa hora dentro do cinema que, assim, dentro da agenda cinematográfica, que ele também não pegou muitos concorrentes, né, assim, ele tá tendo bastante atenção pra ele, né? Você sabe quais filmes estrearam na semana dele? Eu não lembro agora. Alguém lembra? Então, ó, a gente teve o Como Eu Era Antes de Você e Tartarugas Ninja, que são os maiores blockbusters. Dois pesos pesados, realmente, aí, cara. Putz. Sim, mas eu acho que é um público diferente. Eu vi muito isso, assim. Agora em diante vai vir vão vir umas animações, né, de Hollywood. Então, querendo ou não, isso ele pega um público que nesse momento tá um pouco, assim, pro público geral que vai mais ver o filme hollywoodiano, acho que ele vai conseguir pegar um público legal nesse sentido, sabe? De o cara que não quer ver desenho, não quer ver... Não quer ver romance, não quer ver coisa infantil, quer ver uma coisa no meio termo, né? Isso, mas até depois desse gap que ele teve aí de tipo uma semana, né, que a gente pode dizer, tipo agora lá pelo dia 23 que realmente ele estreou e chegou em vários cinemas, inclusive do interior e tal, o grande concorrente dele foi Independence Day, né, que daí sim a gente pode dizer que é um blockbuster e tal, mas até aí, tipo, eu acho que ele tá forte também, né, porque inclusive ele vem navegando aí nesses mares de MMA e combate e UFC e tal, que é um negócio bem crescente nos últimos anos, né? Sim. E, pô, sem querer entrar aí na análise do filme já, cara, nem se compara Independence Day 2 com Mais Forte que o Mundo, cara. Caraca,
qualidade. E é bom ver isso, né, cara? Normalmente o pessoal critica o cinema brasileiro pra caramba e tal, né? E você vê um blockbuster americano que não tem nem comparação com, aspas, um blockbuster nacional, né, cara? Exato. Cara, é bacana ver isso. Vivi para ver esse dia, vivi para ver esse dia. E aliás, a gente pode até discutir mais pra frente, não sei, mas eu acho que ele tem até um apelo internacional, né? Eu assisti esse filme vendo ele sendo exibido pra americanos, pra gringaiada mesmo, acho. Sim, concordo. O Afonso Paiá, né, ele fez já um filme em Hollywood agora recentemente, né, qual é o nome do filme mesmo? Aquele contado em rock, Presságio de um Crime, exatamente, né, cara, que é um filme com um elenco internacional de peso, né, cara, o Ryan Reynolds também tá lá e tal. E ele já é um diretor que chama a atenção do público internacional, da crítica internacional, com certeza, e agora um pouco também do público internacional, né? E o MMA é um fenômeno que aqui no Brasil é grande, sim, porque, enfim, os lutadores brasileiros, né, começaram a ganhar uma época antigamente, né? Antigamente, assim, uns 5 anos, 3, 4 anos atrás, o Brasil tava dominando ali o MMA, né, cara? E o Brasil é foda, né, cara? O Brasil é o país da modinha, né? Assim, se a gente tá ganhando com o esporte, a gente passa a marca de esporte, né? A gente teve isso com surf, a gente teve isso com tênis, teve com um monte de esporte. O vôlei a gente ainda tá mais ou menos bem, né? A gente teve isso com futebol por décadas, né, cara? Fórmula 1, né? Fórmula 1 por um tempo, né, cara? E o MMA teve um boom aqui, né, cara? Que realmente teve uma época, eu acho que uns 3, 4 anos atrás, que, pô, acho que metade dos cinturões eram brasileiros. Era impressionante, realmente, do UFC, né? Metade dos cinturões eram brasileiros. Então, passou a ser um esporte com muito apelo aqui, né? Não à toa o Afonso Paiá escolheu esse tema, né? Mas, assim, apesar de ter esse apelo recente, aspas, no Brasil, né? Já é um esporte que tem muito popular lá fora, desde a época, assim, né? Do seu pai antigo, que é o Telecat, né? O Luta Livre, aqueles esportes assim, que tem um apelo bem forte nos Estados Unidos, né, cara? Então... Exatamente. E assim, ele pegou também um expoente do esporte, né? Porque o José Aldo, até pouco tempo atrás, ele era um campeão invicto. Durante 10 anos, ele não perdia, ele tinha uma derrota só na carreira, e aí ele justamente teve a explosão do UFC, junto com esses lutadores Anderson Silva, Vitor Belfort e o próprio José Aldo, e aí ele pega esse expoente que eu até, depois que a gente viu o filme, eu até falei pro Daniel, eu tô achando engraçado, né, porque a gente tá vendo uma biografia de um lutador que tem 29 anos, cara, que não completou 30 anos, e a gente já tá vendo uma biografia dele. É legal, porque, obviamente, o cara tem uma história de vida bacana e tal, mas é diferente do que, por exemplo, a gente viu com o Ali, né, por exemplo, porque o Ali já era um lutador aposentado, já tava sofrendo já com as suas doenças e tal, e você teve um filme em homenagem a ele, e no José Aldo não, ele é quase que um filme quase que documental, né, porque ele expõe a carreira do José Aldo, que ainda vai ter pelo menos aí 10 anos pela frente de luta, né, se ele se mantém em alto nível e tal, e não é um filme de recordação, não é um filme de homenagem no sentido de, vamos recordar quem é que foi, esse cara que marcou a história e tal. Não, ele chega a ser um filme mais documental mesmo, né? Até um pouco pontual também, né? Porque a gente tá falando de um campeão, 10 anos de invencibilidade, de um lutador que foi muito forte, foi um expoente no esporte mesmo, né? Eu concordo e, na verdade, eu nem, assim, daqui a pouco a gente vai fazer a ficha técnica, sinal, senão a gente tá se adiantando um pouco, mas até de antemão aqui, eu nem considero exatamente esse filme uma biografia, né, assim, se fosse, né, ter que classificar em algum gênero, eu ter que classificar como biografia, talvez, realmente, mas, na verdade, eu considero mais esse filme, assim, realmente como um drama, talvez um drama familiar, por assim dizer, que se aproveita, assim, né, tipo, baseado em fatos reais, assim, sabe, do que exatamente uma biografia, que é a biografia, que é aquele filme que tem compromisso realmente de contar a história de uma pessoa, né, e normalmente a maioria das biografias ou escolhem um período específico da vida da pessoa para retratar, por exemplo, tipo aquele Frost vs Nixon, né, ou algumas biografias assim que focam em algum momento específico da vida da pessoa, algumas biografias que analisam a vida inteira da pessoa, né, cara, como a maioria das biografias brasileiras fazem, né. Esse filme não tá exatamente preocupado em contar a biografia do Zé Aldo, né, até porque a gente falou, um lutador jovem, e em alguns momentos ela até muda, né, a sequência, a ordem dos fatos que ocorreram, né, de fato na vida do José Aldo, porque o objetivo dela não é narrar a história do José Aldo, é realmente contar uma história, né, utilizando a história do José Aldo, assim, contar uma história que eu falo, passar uma mensagem utilizando a história do José Aldo pra isso, né, como um exemplo, uma metáfora, né, pra esse drama familiar e tudo mais, né, então... Não, é verdade, eu concordo plenamente. Até depois a gente pode discutir a questão da forma até como eles demonstram o vilão, né, do filme, assim, como eles colocam isso. Mas, enfim, só pra gente entender, então, vamos, assim, a ficha técnica básica, né, do
do filme, fica... A direção é do Afonso Poyar, obviamente, como a gente já falou. O roteiro é do Afonso Poyar e do Marcelo Rubens Paiva, né? Que provavelmente foi quem conseguiu até trazer novidades, né? Trazer alguns elementos novos pro roteiro que, imagino, inicialmente tenha sido só do Poyar. A montagem é do Lucas Gonzaga, como a gente também já falou aqui, que gravou também já um podcast com a gente. E a fotografia, que eu acho que é um outro ponto super alto do filme, é do Carlos André Zalassi, que fez também a do Dois Coelhos, ou seja, é um parceiro, né, do Poyar. No elenco tem o José Loreto, que é bastante famoso na TV, e no cinema ele apareceu naquele filme Os Homens São de Marte, e é pra lá que eu vou, mas acho que nada... É praticamente o primeiro papel dele no cinema, né? O Milen Cortaz, que é figura carimbada e excelente ator, ele, só pra citar alguns, né, ele tava no Mundo Cão recentemente, no 30 e no Lobo Atrás da Porta. A Cléo Pires, que também é um dos primeiros filmes dela, ela é muito famosa na TV, fez o Operações Especiais, que é um filme que muita gente tem visto aí, né? Tem o Rômulo Neto também, que também é o primeiro, esse sim é o primeiro filme dele, né? Mas ele também já tem, muita gente conhece ele das novelas. O Robson Nunes, que é um outro ator super presente no cinema, né? Que ele fez Carandiru, Dois Coelhos, Tim Maia. Tem a Cláudia Hanna, que tava no Zoom recentemente, né? Aquele filme Brasil-Canadá, muito bom, inclusive. O Jackson Antunes, que também, apesar de ser muito mais famoso na TV, tá no Palhaço, na Festa da Menina Morta, no Dois Filhos de Francisco. E a Paloma Bernardi também tá no elenco, né? Que ela faz uma namoradinha de infância, digamos assim, do José Aldo, que é o único filme que ela fez antes desse foi um que chama Lascados, né? E só pra ter uma ideia dos principais atores. Tem também, eu não coloquei, né? Enfim, mas tem o Rafinha Bastos, tem vários outros atores aí, mas esses são os principais. Tem uma atriz, eu tava conversando com minha namorada, nem sei se isso vai pro cast mesmo, porque de repente é um papo de bar. Mas minha namorada é atriz e tal, né? E até, olha aí, fazer o merchan dela, tá fazendo participação aí da novela das 7 agora aí, Haja Coração, enfim. Opa! Olha aí. Como que é o nome dela? É Jennifer Emerick. Qualquer coisa, dá uma olhada no canal lá, ela participou de alguns vídeos. Vai ter que ficar no cast só pra fazer o merchan. Mas tá lá, dá uma olhada no canal. Legal, lá, legal. De alguns vídeos e tal. Mas a gente, no início da carreira dela, assim, né, o nome artístico dela acabou sendo o nome dela mesmo, né, Jennifer Emerick, né? E aí, só que na época ela tava pensando se fazia algum nome artístico, né, assim, específico, sabe, algum nome marcante, algum nome, podia ser um apelido, algum nome que fosse sonoro e tal. E aí a gente se lembrou de uma atriz, cara, que tá nesse filme, que chama Talayala. Sabe a Talayala? Talayala, é verdade. Ela tá nesse filme. E ela é uma atriz assim que, pô, se falar o nome dela, Talayala, todo mundo já ouviu falar dela, sabe? Mas ninguém lembra nada. Você não precisa nem falar o sobrenome, né? Não, mas ninguém lembra nenhum trabalho dela, marcante, sabe? Ela nunca foi protagonista de nada, ela nunca fez nenhum papel muito marcante, mas o nome dela é um puta nome marcante, tá ligado? E nesse filme, mais uma vez, ela faz um papel assim que, se fosse qualquer outra atriz, é um papel assim, que se não existisse a personagem dela, não ia fazer diferença nenhuma, mas tá lá ela aparecendo mais uma vez. É verdade. Propagando o seu nome. Sim. Eu já vi muito o nome dela em notícia de celebridade, acho que é justamente também cara, por ser marcante. Ela é uma celebridade, mas assim, por quê? A gente não sabe nada que ela fez. Eu acho que é porque ela é bonita, né, cara? Acho que ela é bonita e aí ficou, tipo, meio que um sex symbol, assim, né? Sex symbol, né? Mas tá lá ela parece até de biquíni no filme aí, olha aí, pra quem... É verdade. Só tem tava ela. algum apelo aí. É verdade. Agora, a gente já meio que falou aqui, né, que o filme conta a história do José Aldo, mas você acha que tem alguma coisa pra acrescentar na sinopse, Gabriel, em termos de história, assim? Vamos lá, se eu fosse fazer uma sinopse aqui do filme, né, seria uma coisa assim, o filme ele retrata realmente a relação do José Aldo com o seu pai, desde quando o José Aldo morava em Manaus, né, até que o José Aldo resolve largar essa relação e sair de Manaus e ir para o Rio, começar a sua carreira no UFC. Né, o filme foca nesse momento da vida do José Aldo e meio que essa sinopse do filme, né? Exatamente. O José Aldo de Manaus e sua mudança para o Rio e o começo de sua carreira no UFC. Agora tem uma coisa que eu queria também deixar clara para quem tá escutando, que às vezes as pessoas não sabem, mas assim, eu acho que é importante a gente ressaltar que quando você vai ver qualquer filme biográfico e que esse filme ele já cita, né, baseado em fatos reais, como é o caso do Mais Forte que o Mundo, é importante a gente deixar claro que ele é realmente baseado em fatos reais, mas ele não narra os fatos como eles realmente aconteceram, né? Eles acabam criando ali uma dramaticidade
complexidade maior, eles exageram, eles trazem, né, mais elementos ali de conflito e tal do que aconteceu realmente na vida da pessoa. Então não adianta você ir ver o filme e depois sair falando pro amiguinho lá que você viu que o José Aldo ele só começou a lutar na academia porque ele brigou num bar e tal, sabe? Tipo, isso não aconteceu, entendeu? Isso daí é fruto de um roteiro, de uma narrativa pro cinema e tal, né? Vou até deixar aqui bem claro já pro pessoal qual que é a diferença de baseado em fatos reais, né, do que um filme que seria um documentário, um filme que se compromete realmente com a história real. O que é baseado em fatos reais, né? Esse exemplo aqui vai ficar, bem claro. Vamos supor, você acordou tarde, você atrasou pra ir pra aula, pra ir pro colégio, beleza? E aí, esse foi fato, tá certo? Esse foi fato real que aconteceu na sua vida, né? Você acordou, perdeu a hora, tal, chegou no colégio atrasado. Aí sua professora pergunta, né, pra você, o que aconteceu com você? Não é porque você chegou atrasado. Eu saí de casa na minha bicicleta parou um disco voador em cima dela, me abduziu, me levou pra outro planeta. É uma história baseada em fatos reais? Porque de fato você chegou atrasado na sala de aula. Mas não necessariamente. Ela é real, entendeu? Então você tem toda a liberdade quando tá escrito baseado em fatos reais, significa que tem elementos reais na história. Mas a história, o diretor, o roteirista, tem toda a liberdade pra inventar o que quiser, entendeu? Então, perfeito, essa cara. é uma alegoria pro pessoal não ter dúvida mais do que é baseado em fatos reais. O pessoal ficar de mimimi, mas isso não aconteceu. Não, é baseado, velho, não é documentário. Exatamente. Eu acho que isso é, o exemplo perfeito esse que você deu. E aí eu queria até ilustrar, trazendo aqui pro filme, né, também. Porque assim, por exemplo, o José Aldo hoje, ele tem 29 anos. Então já dá pra perceber que, tipo, quando tudo aquilo que aconteceu no filme é mostrado, ele era muito mais novo, né? Então, pra vocês terem uma ideia, ele começou a treinar jiu-jitsu quando ele tinha 13 anos. E ele se mudou pro Rio quando ele tinha 16 anos, entendeu? Então, só aí você já tem uma ideia de que o filme realmente traz uma outra visão. Ele não fica datando, né? O filme não é datado, tipo, em 93 o José Aldo fez isso. Não é assim. Mas pelo fato do ator ser um ator mais velho, pela história mostrar algumas outras coisas que acontecem, você já percebe que, aquilo ali é uma dramatização de alguns fatos que realmente aconteceram, mas é isso que o Gabriel falou mesmo, é o disco voador que causou atraso. Ia ficar uma coisa muito chata se fosse algo muito baseado em fatos reais. São poucas as histórias que você consegue ser super fiel, né, a tudo que aconteceu. Então, e que bom, né, que eu acho que a vida é muito mais interessante quando você ficcionaliza, né, pra representar e não contar realmente como ela aconteceu, né, já que é pra criar ficção, vamos criar ainda mais, porque acho que o importante, na verdade, é a gente compreender a essência do José Aldo. Eu acho que nisso que o Poyar se preocupou, né, em mostrar a essência dele como um cara que sabe assim, o cara que é mais forte que o mundo porque ele é um grande lutador e que tem toda a importância do pai dele, né? Acho que esse é o principal, né? E tem uma outra coisa que daí já pra gente entrar na discussão do filme em si, né? Eu acho até interessante a gente colocar lá, você vai olhar o título, daí você vê que, por exemplo, o título é Mais Forte que o Mundo, a história de José Aldo. A história de José Aldo já é colocado meio que um subtítulo ali. Quer dizer, ele foca no mais forte que o mundo. Então, a sensação que eu tenho durante o filme inteiro é que você tá, na verdade, utilizando da figura do José Aldo para apresentar uma história que é corriqueira de tantos jovens, de tantas pessoas que lutam para melhorar de vida, entendeu? Então você tá, na verdade, homenageando essas pessoas, esses lutadores do dia a dia, as pessoas que praticam esporte e tal, que eles precisam realmente enfrentar um mundo de adversidades para conseguir chegar lá. E o José Aldo, ele é uma figura que ele caracteriza bem essa humildade, essa persona que lutou realmente, que veio, né, do interior, que veio do interior do Brasil para uma cidade grande em busca de um sonho. Então o filme ele foca bastante nisso, né? Até uma curiosidade aqui, cara, teve um amigo meu que ele foi chamado pra uma... Putz, agora me fugiu. Sabe quando o filme ele fica pronto, faz uma amostra pra público, sabe? Assim,
pra ver o que você achou do filme e tal. Sei. Cara, me fugiu o nome entendeu? Tipo o primeiro corte, né, do filme, Isso. assim. Aí ele foi chamado, né, tal, e aí viu o filme ainda nesse primeiro corte, né, e nessa época tinham 3 títulos possíveis pro filme, né. Esse é um amigo meu que tava me contando, né, que era, o nome do filme podia ser só Aldo, sabe, só Aldo, A História de Zé Aldo, ou Mais Forte que o Mundo, A História de Zé Aldo, subtítulo, sabe. E aí meu amigo botou só em Aldo, né, porque, assim, é mais simples e tal. E a escolha acabou sendo esse, né, assim, esse título que é o maior título de todos, né, cara, assim, com o título e subtítulo, né, é Mais Forte que o Mundo, A História de Zé Aldo. Realmente, assim, eu não tenho certeza dessa escolha, assim, se eu quisesse lançar uma marca, né, assim, se eu tivesse intenção de fazer franquia, coisa e tal, como rock, por assim dizer, né, o título melhor seria Aldo, realmente, assim, que é um título mais simples, né, cara, mas a escolha desse título, né, Mais Forte que o Mundo, A História de Zé Aldo, de repente mostra que a intenção deles era contar aquela história específica, sabe, assim, que realmente a intenção deles era contar uma história, que esse título todo era justamente pra ornamentar essa história, sabe, assim, Mais Forte que o Mundo, assim, é uma história de superação, uma história de drama familiar, de superação. Então, assim, a escolha do título, né, dessas hipóteses possíveis, apesar de ser um título, de repente, menos comercial, até, né, de repente foi mais focado na proposta do filme em si, entendeu? Então, pode ser. Mas eu acho que até nisso ele é um pouco hollywoodiano, vamos dizer assim, porque é muito comum um filme americano vir desse jeito, né? Ele vem com a tradução ao pé da letra, 2 pontos e uma explicação, né, assim. Não sei, cara, porque acho que isso acontece mais quando o filme é traduzido pro Brasil, tá ligado? Então, isso que eu tô falando, aí até nisso o Poyar foi hollywoodiano, sabe? Entendi, pode crer. Nesse sentido, porque, por exemplo, eu tô lembrando agora aquele do videogame lá, o Warcraft, aí é o primeiro encontro de 2 mundos, ele explica tudo que é, porque, exato. Né, então acho que... o próprio Creed, né, pra ficar em boxe aí, em luta e tal, o Creed, né, cara, que o título é só Creed, mas em português Creed é Nascido para Lutar, tá ligado? Isso, Exato. Tem que, sei lá, querendo ou não, acho que talvez tenha virado uma marca, preocupação, né, do marketing no Brasil, do marketing dos filmes, pra deixar claro pro público, até pro público leigo, né, que chegou lá, bateu o olho, o que é isso, sabe? Você vê lá, Nascido para Lutar, a história de José Aldo. Eu sei o que o filme vai me trazer. Talvez se fosse só Mais Forte que o Mundo. Se fosse só Mais Forte que o Mundo. De repente o diretor queria que fosse Mais Forte que o Mundo só, né? Mas aí o nego vai ficar, mas eu queria ver o filme do José Aldo, pô, né? Qual que é, tá ligado? Exatamente. Exato. A marca, né, José Aldo é muito forte também, né? Tem que aproveitar essa marca, tinha que ter essa marca no título, né? Tinha, exatamente. Não é uma luta, é quase um amistoso, né, Macapá? E aí? Bora. Você já ouviu a frase, a ignorância é uma dádiva? Te cuida, pelo amor de Deus. Eu gosto daqui. O que você gosta exatamente? Eu gosto de quem eu sou aqui. O que vocês acharam do José Loreto? Porque a gente teve uma substituição, né? Inclusive, para me preparar para esse podcast, eu tava vendo umas entrevistas e tal, e até uns documentários falando um pouco sobre a vida do José Aldo. E aí tem uma matéria, tipo no Globo Esporte, assim, que você tem falando sobre a vida do José Aldo e tal, e aí eles pegam e falam, quem vai interpretar o José Aldo no filme era o Malvino Salvador, né? E aí teve lá aquele problema de agenda, inclusive o Afonso contou aqui no nosso podcast, né? Ele falou que o Malvino tava com problema de agenda, ele tava fazendo novela e tal, então ele tava com essa dificuldade de fazer o filme, e aí eles optaram por trazer o Loreto mesmo pra fazer o filme. E, assim, você vê que ele realmente se preparou. O Afonso falou aqui pra gente também, ele falou, cara, o José Loreto, ele se preparou tanto, mas que o cara virou um armário, que se ele quisesse, e treinou, e que se ele quisesse realmente entrar pro MMA, ele tinha condição, inclusive, de lutar com os caras, sabe? E eu fiquei realmente impressionado com como ele tá forte nesse filme, como ele tá trincado, como ele tá, sabe? Como ele passa... Mesmo. Ele passa a sensação de ser um lutador, né? Ódio. Um ódio que precisa, né, pro personagem, assim, porque acho que o grande drama ele tem um ódio dentro dele, ele tem algo dentro dele, que até o personagem do Milen Cortaz, né, o Dedé, fala várias vezes, e
eu achei que ele conseguiu passar muito bem isso, assim. A atuação dele, cara, é uma atuação muito difícil, porque o personagem, né, do Zé Aldo no filme, pelo menos, é um personagem extremamente mudo, um personagem de poucas palavras, né, cara? Então, ele realmente tem que passar o que ele tá sentindo só com o olhar, né? Então, é uma atuação que, do ponto de vista dramático, ela exige do ator, né, assim, de você conseguir passar o seu sentimento ali sem diálogo, né, sem nenhuma fala. E além de ter essa atuação difícil do ponto de vista dramático, também é uma atuação difícil do ponto de vista físico, né, cara? Porque realmente é uma atuação que ele tem que lutar, é uma atuação que ele tem que realmente fazer algumas acrobacias, algumas atividades que não são do cotidiano de qualquer um, né, que exige uma preparação maior do ator, né, cara? Eu lembro que o Malvino Salvador, né, que você falou aí, ele fez um lutador, acho que de boxe, uma coisa assim, ele fez um lutador numa novela, no Sete Pecados, anos atrás, né? E eu acho que, de repente, por conta disso, ele deve ter sido a primeira opção do Afonso Poiar, né, cara? Porque ele já tinha visto ele lá como lutador e tal, né? Gostou, eu lembro que ele foi bem na novela e tudo mais. Eu não vi ainda o Malvino Salvador em um papel que exigisse dele, tô sendo simpático aqui com ele, mas eu não vi um papel que exigisse dele uma atuação do ponto de vista dramático, que a gente tivesse como a gente saber como ele se sairia. Como a gente não tinha também, até então, do José Loreto, né, cara? O José Loreto... É verdade. E surpreendeu, o José Loreto surpreendeu positivamente, cara. Realmente, cara, de longe, é o melhor trabalho do José Loreto, e fico muito feliz, né, de saber que ele tem essa capacidade que ele mostrou, né, cara? Às vezes a gente tem só um escopo da atuação do ator, né, cara? O ator, a maioria das vezes, o ator é chamado pra atuar só dentro da sua zona de conforto, né, cara? Não por conta do ator, né? Mas o diretor normalmente ele chama aquele ator que já fez aquele tipo de trabalho, que já tá acostumado com aquele, né, tipo de trabalho e tal. E é difícil a gente ver um ator que é chamado pra trabalhar fora de sua zona de conforto. E o Zé Loreto com certeza foi e respondeu muito bem. Então, se a atuação dele fosse pior, né, cara, ou fosse uma atuação mais fraca e tal, podia comprometer muito o filme e graças a Deus, cara. Personagem título, né, meu? Exatamente, Tinha uma responsabilidade monstro ali, né? Respondeu. E vamos combinar que o José Loreto, ele é um típico, ele é um tipo, né, tem um tipo físico, assim, que ele poderia muito bem se manter na sua zona de conforto. Ele ia, com certeza, ia se manter fazendo muitos papéis na TV que, né, que não são tão desafiadores e tal. Então ele tem um tipo físico que permite, né, que ele seja, sei lá, o galã de novela durante muitos e muitos anos. E geralmente sem tantas exigências, né? Mas só pra citar um negócio que a gente tava falando do Malvino Salvador. Até falando outro ator, cara, sobre zona de conforto, desculpa interromper. Só pra exemplificar essa questão de zona de conforto, cara. Se ele até tiver ouvindo a gente aí, um abraço pra ele, Cauã Raymond, cara. Que eu lembro do Cauã Raymond na Malhação, quando ele fazia Malhação, cara. Sim. Que ele era horrível, cara. Nossa, mas ele era assim. Eu ficava com raiva de ver ele atuando, assim. Caraca, ele era horrível mesmo. E. Nossa, não, sério, eu falei. Depois eu até conversei com ele, encontrei com ele depois, uma vez pessoalmente, e falei isso com ele. E hoje em dia ele evoluiu muito em atuação, cara. Hoje em dia eu considero ele evoluiu muito, cara. Um dos melhores atores da geração dele, tá ligado? Sim. Aliás, um off-topic total aqui é justamente o clipe que ele fez, né? Sim, cara. Como transgênero, né? E, meu, tá impressionante a atuação cara. dele. Não, ele tá espetacular, cara. E aí você vê que não é a questão só do talento, tá ligado? Assim, eu falo isso também off-topic, né? Não é aquela questão só do talento, assim, caramba, aquele cara nasceu com puta talento. Não, você vê ali realmente o estudo, o trabalho dele, assim, você vê que, pô, o Cauã Raymond era muito ruim na Malhação. Realmente ele era muito ruim mesmo, assim. Era o protagonista, mas ele era mais coadjuvante, cara, atuando. E ele estudando, trabalhou muito pra isso, estudou, cara, se esforçou. Hoje em dia, cara, porra, ele é um dos melhores atores da geração dele, fruto do trabalho dele. Então, se você quer ser um ator iniciante, né? Estude, trabalhe pra isso. Se esforce. Dê recompensa, treine. E foi mais ou menos o caminho que o José Loreto teve também, né? Porque ele começou em Malhação também, daí fez lá Os Mutantes, Três Irmãs, foi fazendo novela. Ele teve a primeira experiência cinematográfica dele fazendo Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou, né? Que ele fazia um personagem secundário lá. E aí, de repente, 2 anos depois dele ter essa experiência cinematográfica, ele tá carregando um personagem título, um lutador ícone, né? No mundo do MMA e tal, e tendo a responsabilidade de fazer justamente esse personagem denso, calado e tal. Então ele realmente deu conta do recado e impressionou. Sim, e vamos combinar assim, um negócio que eu acho que o Brasil é campeão, né, já que eu posso dizer, que o Brasil é muito bom em profissionais da área, que é o de preparador de elenco, né? O Brasil tem a Fátima Toledo,
Toledo fez a preparação do elenco desse filme, e eu tenho certeza que, assim, muito é mérito dela de levar tanto pro José Loreto, até pro Jackson Antunes, que apesar de ser um grande ator, né, mas ela com certeza trabalhou né, nesses personagens. Então eu acho que muito do mérito, e o Brasil tem tanto ela quanto o Sérgio Pena como grandes profissionais, assim, eu acho que são poucos os cinemas, não sei como que é, assim, em termos de, né, no mundo de Hollywood, confesso que eu não sei, mas são poucos os cinemas de países que não tem uma grande indústria, né, que tem, acho que, profissionais de tanto gabarito, porque eles são muito bons, assim, muito bons mesmo. Fátima Toledo, só pra quem não sabe de quem a gente tá falando, cara, é um preparador de elenco, cara, espetacular mesmo, assim, é genial. Pra quem não sabe, ela foi preparadora de elenco de Cidade de Deus, Central do Brasil, Tropa de Elite, Dois Coelhos, se não me engano, acho que foi dela também. Então, se tem algum filme brasileiro que se destaca aí, Fátima Toledo quase sempre ela é preparadora de elenco desse filme, cara, e ela é genial, e destaca o trabalho dela em especial no Cidade de Deus, que é um filme onde ela teve que trabalhar com um grande número não é nem de atores, de pessoas que não são atores, realmente, e exato. extrair uma atuação delas, e ela preparou esse pessoal. E de comunidades, né? De comunidades, exatamente, cara, ela preparou esse pessoal num nível, cara, assim, porra, absurdo, assim, se um dia vocês quiserem fazer um podcast Cidade de Deus aí, porra, pode me chamar, cara, porque, porra, o trabalho que ela fez ali no Cidade de Deus, cara, é absurdo. Você vê realmente ali várias cenas de pessoas que não são atores, de crianças, inclusive, né, que nem chegaram a estudar atuação, e ela consegue extrair um nível de atuação dessas pessoas melhor do que, às vezes, de atores profissionais. E às vezes até a gente pensa pode até que seja mais fácil, às vezes, pegar alguém sem cacuete, né, e tal, e extrair uma atuação melhor. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a Fátima Toledo é genial, e ela tá preparadora de elenco desse filme, então o nível de atuação desse filme está muito bom, está espetacular, e grande parte, né, aos atores, e outra grande parte, obviamente, também a Fátima Toledo, cara, que raramente não, cara, eu não me lembro de nenhum trabalho que ela participou em que a atuação, que tivesse alguém atuando mal, alguém, qualquer esfera atuando mal, cara. Então, Fátima Toledo tem um papel fundamental aí nesses méritos do filme. Incrível, não é incrível. Mas incrível. Uma curiosidade dela, cara, que eu fiquei sabendo depois, que ela trabalhar com cinema, assim, em alto nível e tal, ela era, se eu não me engano, cara, posso estar falando uma asneira aqui, mas tenho com certeza que não. Mas se eu não me engano, ela trabalhava assim, tipo, numa ONG ou numa escolinha de professor, de teatro, assim, sabe? Amador, semi-amador. Em presídios no Rio, tá ligado? Ah, sim. E aí eu acho que daí que, de repente, começou a surgir essa cancha dela aí de preparar pessoas que não são atores exatamente pra atuar, o pessoal mais marginalizado e tal, né? Então, pode, né? Foi uma desculpa pra isso. Mas saímos do capítulo. Vamos voltar para o filme. Não, muito bom mesmo. E eu acho que outra característica forte que a gente tem nesse filme é o Afonso, né? O Afonso Poyar, ele já, tipo, é aquele diretor que ele é novo, né? Ele tem uma carreira meteórica praticamente, né? Porque Dois Coelhos saiu em 2012 e a gente tá falando de outro filme, tipo, de um filme hollywoodiano que saiu em 2015 e aí depois ele faz agora O Mais Forte que o Mundo. Então, assim, é um cara que tem uma carreira meteórica, que partiu, né, da publicidade e tal, e a gente percebe que ele é um diretor que gosta dessa, ele tem uma câmera que eu diria que é uma câmera agitada, uma câmera nervosa, né? Ele gosta muito dessa brincadeira com a câmera lenta, câmera rápida, uns planos assim, montados de uma maneira quase que minuciosa ali, né? No sentido de ele gosta de mostrar detalhes do que tá acontecendo por trás e tal. Eu confesso que nesse filme existiu alguns momentos assim que eu achei até que ele exagerou em alguns pontos, sabe? Tinha momentos assim que eu falava, nossa, já tá demais, assim, tipo, lento, rápido. E aí eu falava, nossa, tá demais já tá muito. Mas aí entra também o trabalho do Lucas Gonzaga na edição, que ele conseguiu, de alguma maneira, dar uma amenizada nisso, né? E isso foi importante porque o filme, ele tem um ritmo que ele consegue ser mantido durante as quase 2 horas de filme, né? Eu vejo dois problemas, assim, duas coisas que me incomodaram, né, no filme, em termos da câmera do Poyar. Uma delas foi o fato de que ele usa tanta coisa lenta que a luta final, que vai dar o cinturão pro Aldo, ela não é impactante.
eu até entendo que a luta final dramaturgicamente falando, não é essa, é a que tem antes, que é é um sonho que ele tem, né, com ele mesmo, aquele papo lá, né, aquela coisa num lugar alaranjado. Aquela seria a luta final no sentido de o ápice do filme, eu entendi assim. Mas, mesmo assim, a luta que ele consegue o cinturão, ela não tem um impacto tão grande, porque ele usou tanta firula nas lutas anteriores, que aquilo não se torna especial no final. E outra coisa que me incomodou bastante, assim, foram cenas de câmera subjetiva, né, que ele usa, tipo, câmera no galão de água, sabe, no taco de madeira, assim. Então, é uma coisa meio, tipo, você vê que a impressão que dá é que é só pra usar, né, não tem uma serventia, nesses momentos, principalmente, né. Ele não deixa de ser uma inovação pro cinema nacional, né, apesar de ser um pouco exagerado em alguns pontos, mas é uma coisa que a gente não vê com frequência, né. Vamos lá, eu vi o filme só uma vez, né, então, assim, sei lá, de repente, pra ter uma interpretação melhor, eu teria que ver mais uma vez, para já, né, analisar, tendo conhecimento do filme como um todo, mas, assim, uma coisa que esse tipo de câmera subjetiva, né, que você falou, de se colocar ali num pneu, num fundo de né, numa bicicleta, uma coisa assim, era uma coisa que era muito usado no Breaking Bad, tá ligado? Sim. O tempo, assim, muitas vezes era usado no Breaking Bad e às vezes era do ponto de vista orgânico, pra se contar uma história, né, do ponto de vista orgânico e tal, e às vezes era só do ponto de vista estético. E nesse caso aí do Afonso Poyar, cara, eu realmente só vi esse tipo de uso de câmera do ponto de vista estético, né, a câmera subjetiva. Não vi em nenhum momento ali que ela fosse em prol da história, mas isso, assim, que por falta, assim, pelo meu julgamento, né, assim, eu não consegui identificar, né, de repente se eu visse mais alguma vez, eu poderia ter uma interpretação diferente, mas vendo só uma vez, eu não consegui identificar nenhum uso desse tipo de câmera em prol da história ou do ponto de vista narrativo, mas ainda assim, sendo só do ponto de vista estético, já é uma inovação pra auxiliar o ritmo da história, entendeu? Então, assim, isso por si só já é, além de inovador, né, mas já é positivo, sabe? Então, não... Pode ser só exagerado? Até Sim. Pode, cara, mas assim, eu tendo a tentar enxergar o cinema contemporâneo como um produto para o público contemporâneo, que é o público do século XXI, sabe? Que é um público diferente do público do século XX, é um público que se entendia fácil, é um público que tá assistindo TV enquanto mexe no celular e tá no computador, tá ligado? Ouvindo música ao mesmo tempo, tá ligado? Então, é um público que se entendia fácil. Então, assim, realmente, a gente tem que ter essa preocupação de, às vezes, aumentar a quantidade de estímulos visuais para atender esse público. Não, pode não ser para mim exatamente esse tipo de linguagem, pode, sabe? Mas vejo ele como uma linguagem contemporânea, uma linguagem atual. Então, às vezes, eu acho que falta um pouco do vazio, né, cara? Que é o vazio que faz o tempo de sobra aquelas cenas sem diálogo, aquelas cenas só de contemplação, que faz a gente se afeiçoar ao personagem, ao drama dele, e que dá tempo pra gente refletir sobre o que tá acontecendo na história. Coisa que, em uma escala muitíssimo maior, faz o Terrence Malick, por exemplo, né? Que praticamente o filme dele é só de contemplação. Óbvio também, assim, não tô pedindo pra ser um filme do Malick, um filme só de contemplação, mas às vezes falta um pouquinho desses momentos pro Poyar, pode faltar, mas de repente é uma linguagem que fala melhor com o público contemporâneo, entendeu? Mas você não acha, Gabriel, que de repente a gente tem aí uma, assim, se for de forma exagerada, tipo, se você cria esses estímulos visuais durante 2 horas aí de filme, no começo ele gera essa curiosidade, prende a sua atenção. Depois de um tempo, tem horas que você quer ver alguma coisa ali diferente, entendeu? De repente esse gatilho de tentar chamar a atenção, será que ele não acaba saindo pela culatra? Eu acho que esse... Tô falando que parece que eu tô patrocinado pelo filme, me pagaram pra falar dele no filme, mas não. Eu acho que não chega a anestesiar, não, sabe? Você tá falando no sentido realmente assim de anestesiar, né? Essa sensação pro espectador, né? Depois de um tempo ele se acostuma, né? Eu acho que não, acho que assim, não chega a ser um Michael Bay. O Michael Bay ele anestesia. Assim, eu não sei se em uma situação hipotética em que o Afonso Poyar receba o mesmo orçamento do Michael Bay, assim, pra fazer um filme, se ele vai exagerar tanto quanto o Michael Bay e anestesiar. Não sei se a sua limitação, se as pausas que ele faz no filme são por conta de seu bom senso ou por restrição financeira. Entendi. Eu prefiro crer. Porque assim, a sensação que eu tenho é que quando a gente assistiu, por exemplo, Presságio de um Crime, a gente percebe que o Afonso ele tinha um estúdio muito mais quadrado ali, né? A liberdade dele criativa era um pouco mais restrita. Você percebe assim que ele
faz as coisas um pouco mais dentro do padrão, mas a hora que eles soltam um pouco a corda, você vê que ele gera coisas diferentes. E aí quando você tá assistindo Presságios de um Crime, tem momentos do filme que você olha e fala, cara, isso é muito Afonso Poyar, essa cena aqui é Afonso Poyar. Aí, quando você assiste de novo lá, o Dois Coelhos, ele já tinha essa parte visual muito aflorada e tal, foi uma inovação pra época, que era uma coisa que não acontecia. E agora, a gente percebe que ele quis de novo provocar essa sensação, mas eu acho que em alguns momentos, assim, ele acaba exagerando em alguns momentos, sabe? Tipo, é como o Daniel falou, perde às vezes o impacto da luta, sei lá, entendeu? Eu acho que tem a ver muito com o tipo de história, sabe? Uma coisa é usar todo o estilo que já é bem próprio, bem característico do Poyar, numa cena que o Anthony Hopkins está vendo, né, o que aconteceu e tal, ou uma cena de sonho do José Aldo, ou no filme do Dois Coelhos, que é inteiro muito doido, tem essa proposta, entendeu? Mas eu acho que assim, numa narrativa de um lutador, tal, você usar uma câmera subjetiva aqui, e alguns excessos, né, vamos dizer assim, alguns momentos de excesso, não são tantos, mas tem alguns, eu acho que não cabe, entendeu? Eu acho que é muito uma questão de em que filme o cara pode exagerar mais, num Dois Coelhos, e em que filme que a narrativa talvez exija um pouquinho mais de calma, não tanto, eu não sou do cara que acha que não, que o Poyar tem que parar de fazer isso, não é isso, mas assim, às vezes ele exagera um pouco, né? Não, tá, concordo, posso concordar que ele que às vezes ele exagera um pouco. Isso a gente vê principalmente nas cenas que são mais dramáticas, né? E ele continua usando a mesma linguagem das cenas de ação. Eu acho até engraçado, porque o Poyar, ele começa trazendo pra gente essa linguagem dele, e que às vezes a gente pode até achar que ela é exagerada em alguns momentos e tal, mas eu acho que em contrapartida a gente percebe que ele teve uma felicidade em mostrar a luta no octógono, as lutas e tal, de uma forma única, sabe? E isso eu acho que foi uma felicidade dele, porque assim, você vai assistir hoje uma luta de UFC, o UFC tem 5 câmeras, tem 8 câmeras ao redor do octógono, tem câmera embaixo, no chão, tem câmera lenta, tem uma porrada de câmera. Então, o cara simplesmente transcrever isso pro cinema não traria novidade nenhuma, sabe? E aí, quando você vê as cenas de luta, você tem justamente um olhar totalmente novo, assim, um outro tipo de visão pra dentro das lutas e tal. E aí eu posso até estender, inclusive, pra aquela luta na chuva que ele tem com o Fernandinho, né? Que é uma luta que, tipo, também ela fica lenta, fica rápida e tal, que, assim, flerta com essa coisa que a gente tá falando do exagero, mas ao mesmo tempo ele consegue trazer essa narrativa pra uma linguagem própria, sabe? Tipo, não dá pra você falar, você viu a luta do José Aldo, aí você vai fazer uma comparação. Vamos comparar aqui o filme do Ali com esse filme agora, do Mais Forte que o Mundo. No Ali, se você vai ver as duas lutas, tipo, a última luta que ele vai enfrentar lá o Foreman e ele leva porrada e ele espera o tempo certo para ele bater, o Will Smith, ele teve a preocupação de fazer toda a coreografia de um jeito parecido com o que o Ali fez naquela luta. Então você percebe até aquele intuito dele de socar, mas ele segura o soco e tal, então você percebe isso. Aqui, as lutas, elas não são recriadas de uma forma igual, tanto do ponto de vista da luta em si, como do ponto de vista cinematográfico, sabe? Isso eu achei muito interessante, porque ao mesmo tempo que, para alguns momentos, em algumas cenas, mais cenas assim do cotidiano e tal, que o Poyar, ele abusava um pouco dessa câmera nervosa que ele tem, em compensação nas lutas eu falava assim, tá aí, eu tô vendo o UFC de uma maneira que eu nunca imaginei ver, entendeu? E eu acho que a primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso foi no Creed, né, que é mais recente, que na verdade é meio que o extremo oposto, entre aspas, claro, mas do que o Poyar faz, né, porque lá ele tem até um momento que tem a câmera subjetiva no cara, e depois tem uma luta toda que é só uma câmera, né,
Que foi, tipo, a outra forma de inovar dentro das possibilidades que existem hoje com transmissão de luta, né? Pra TV, que é uma estrutura gigantesca e tal. Então eu acho muito interessante mesmo, como que você precisa buscar elementos que tragam uma novidade pra quem vê luta na TV. O UFC, que tem as transmissões, né, do UFC. Lá no Creed ele mostra muito a HBO, né? Que faz as transmissões nos Estados Unidos e tal. O cineasta, ele tem que inovar. E eu acho que é interessante porque ao longo da história do cinema, se a gente pensar o que tem de momentos em que o cinema precisa mudar ou inovar ou buscar alternativa porque a TV tem isso, porque a TV ganhou cor, porque a TV widescreen, porque a TV isso, porque a TV aquilo, é interessante mesmo, né, da gente fazer esses paralelos, né? E até essa parte da câmera nervosa dele, da gente falar até que ele, às vezes ele exagera e tal, é muito uma questão de gosto mesmo, né, porque você tem esse tipo de linguagem dele, mas que de repente ele agrada realmente por conta disso que o Gabriel falou, de você prender o público, porque a cada momento você tem uma câmera em um ângulo diferente, com um quadro diferente, entendeu? Então sim. É relativo isso. Sim. É da mesma forma, já o Gabriel citou o Melick, é da mesma forma que você também pode criticar o Melick dizendo que ele exagera demais em cenas contemplativas, né? Tipo, você fala assim, o filme é muito bom, maravilhoso, mas, é muito parado, tem muita cena contemplativa, ele exagera nesse recurso, que não deixa de ser um recurso que, né, mas, enfim, é claro, é complicado, a proposta, né? Às vezes é a proposta do filme, né, cara? Então ele tá muito mal. E você? Tu vai entrar na mesma vala que o seu pai? O mais importante na vida é aprender a cair. Sobre as cenas de luta, já que a gente falou do Creed aqui, realmente só fazer uma comparação entre os três, né? Realmente, abrir um parênteses aqui em relação ao Creed. Até fazer um merchan aqui, também tem um podcast que eu participo às vezes, o Meia Entrada, né? Que eu participo às vezes, não, eu participo de todos eles, mas é um podcast incidental, que ocorre de vez em quando no canal, né? E a gente fez um do Creed, nesse podcast até eu falei sobre o estilo de direção das lutas do Creed, né? No Creed ele tem 3 lutas, se não me engano, que é uma luta amadora ali, uma luta fora do grande circuito, uma segunda luta que ele participa e a grande luta final. Em cada luta dessa, na primeira, que é a luta amadora, ele filma a luta fora do ringue, sabe? A câmera ela tá atrás das cordas, né? Na segunda luta, que é uma luta, se não me engano, mais rápida e tudo mais, é meio que um plano de sequência desde saindo do vestiário até a entrada no ringue e a finalização da luta em si, lá no ringue, né? E a terceira luta já é uma luta mais estilo Rock Balboa, né? Uma luta com muitos cortes e você consegue observar melhor o que tá acontecendo na luta, né? Isso já mostra quão mais à vontade ele tá ficando, né? Enquanto no primeiro momento da história ele tá fora do mundo das lutas, né? Ele tá, tipo, a câmera tá filmando fora do ringue, mostrando que ele tá fora daquele mundo, né? Digamos assim, coloca você fora daquele mundo e tal. Na segunda, ele já é uma vontade dele de entrar de forma fulminante, né? Enquanto na terceira já é com um domínio total da situação, né? Pausando, parando, mostrando cada momento, virando a câmera e tal, já é com um controle maior da situação. Nesse caso aqui do Mais Forte que o Mundo, cara, a escolha de uso da linguagem para filmar as lutas todas as lutas, na verdade, usam mesmo a linguagem, que é a linguagem do, né, tornou-se popular com a linguagem do Rock Balboa de luta, né, que é uma luta com uma edição bem cortada, né, uma edição, uma luta que você consegue entender o que está acontecendo, que resume os rounds na edição, né, mas vai destacar aqui, nesse caso aqui, o bom uso da edição de som, né, com a trilha sonora, né, e cada soco que aparecia na luta, ela era reverberada pela trilha sonora, com um batuque, com uma batida de um instrumento e tal. Então teve essa preocupação de ter um encaixe da trilha sonora com a luta, né, e aí a gente fica até às vezes na dúvida, né? Às vezes o que é feito primeiro, a trilha sonora ou a cena? Nesse caso aí eu uso até dizer que provavelmente foi feito primeiro a cena e a trilha sonora deve ter tido muito trabalho para fazer a trilha sonora em cima da cena para ela encaixar perfeitamente, né? Então esse mérito aí da pós-produção do filme na cena de luta. E tem outra coisa que eu acho interessante nessa questão das lutas, que é a seguinte, a gente pode até dizer que é um filme de ação, né? Mas eu acho que ele é muito mais um filme de drama do que um filme de ação. E aí as lutas, elas acabam entrando quase que como um complemento do que é o personagem. Então, apesar de você
poder ir ver o filme apenas pra você ver luta e você tentar ver o que é esse lutador e tal, o filme ele não foca especificamente nas qualidades técnicas do José Aldo como lutador, do tipo, nossa, o Dedé Perrella lá olhou e falou, puta, o cara tem uma técnica ímpar e tal. Não é isso, ele sempre parte pro discurso de mostrar que ele é um cara que tem sangue nas veias, entendeu? Que ele é um cara que apesar de qualquer coisa da parte humilde dele e tal, ele é um cara muito mais esforçado. E aí as lutas, elas acabam meio que até que reforçando esse discurso, né? Inclusive pesquisando um pouco sobre a história do José Aldo, eu vi que ele foi campeão, quer dizer, campeão, não sei se foi exatamente campeão, mas assim, ele foi muito vitorioso no jiu-jitsu. E quando ele começou a lutar, e ele tinha lá seus 13, 14 anos, quando ele começou a lutar, ele perdeu a primeira, depois ele embalou um monte de vitórias, ele chegou a ir pro Rio pra disputar lá um campeonato, ele foi no Rio, viu o mar pela primeira vez, não sei o que, voltou pra Manaus, e aí ele começou a ter essa vontade de, não, eu preciso ir embora e tal, porque é lá onde ficam os melhores, porque ele já tinha conhecido os melhores lá no Rio, indo pra essa competição. Quer dizer, toda essa parte histórica dele, de vitórias e conquistas dentro do esporte como um atleta vitorioso e tal, ela quase que fica como um segundo plano para você exaltar realmente o que é a figura do José Aldo como pessoa, né? Sim. Aliás, Rafa, eu acho que rola a gente comentar uma coisa que eu acho que é até mais importante, que é a questão, a relação que o filme trabalha dele com o pai dele, que é o Jackson Antunes que faz, e com essa luta interna que ele tem, né? Eu acho que sabe assim, é muito, sei lá, eu acho que esse é o ponto principal. Eu vejo isso como muito mais importante do que qualquer coisa relacionada à trajetória, né? Do José Aldo lá, das vitórias e tal. Não sei se... exato, até ia te perguntar isso, Gabriel, você, na hora que você viu o filme, porque a gente saiu do cinema, e aí o Dani até falou assim, nossa, eu levei alguns segundos pra entender... Uns segundos não, eu tava voltando pra casa, porque assim, eu tive a oportunidade de ver 2 vezes, né? Uhum. E aí na primeira vez eu lembro que eu tava voltando pra casa e eu falei, cara, que eu tinha sentido isso no final, mas ainda assim tinha entendido que era um cara que existia. E aí que começou a me bater, eu falei, não, esse cara não existe. Eu até tive uma troca de áudios no WhatsApp, assim, com outras pessoas que não tinham percebido. Falaram, não, eu acho que ele no final até é só a imaginação do José Aldo, mas ele era um cara que existia e tal. Mas vendo a segunda vez eu saquei na hora, eu falei, cara, esse cara é, tipo, ele é o José Aldo, né? Como que você... Pô, cara... Eu voei no que vocês falaram aí, cara. Eu não consegui acompanhar. Tá. Como assim, cara? Quem quer Não, vamos lá. O Fernandinho é aquele personagem... Quem tá ouvindo o podcast, isso é um baita do spoiler. Pare agora, porque, baita do spoiler, né? Exatamente. Então, o Fernandinho é aquele personagem que é interpretado pelo Rômulo Neto, que ele tem ali meio que um triângulo amoroso, né, que é encenado ali entre o José Aldo, o Fernandinho e aquela primeira namorada lá do José Aldo, que é a Luísa, né? E aí esse Fernandinho, ele aparece em alguns momentos e tal, mas ele vai permeando o filme inteiro, sempre provocativo, sempre... colocando aguçando no José Aldo aquele ódio, ele representa muito assim do que é o ego, o que é a prepotência, ele tem um pouco disso, assim. E aí, durante o filme, eu já saí com essa nítida impressão, assim, o Fernandinho, ele é o alter ego do José Aldo ali, ele é representado justamente para mostrar essa luta interior, porque o Fernandinho representa quase que uma alta sociedade, sabe, esse alter ego ali que ele veio para provocar, que ele representa uma derrota, ele é uma representação disso. E quando ele começa a aparecer do nada, como ele aparece e ninguém vê e tal, daí eu tive a nítida impressão de que, sim, aquilo ali é um alter ego, entendeu? Eu não considero que o Fernandinho é um alter ego literal do Zé Aldo, assim, sabe? Eu acredito que realmente o personagem dele existia, era um personagem real na trama, mas eu considero que era um personagem de oposição e de obsessão do José Aldo. Era um personagem realmente, como você falou, ele não que foi criado, né, porque provavelmente é um personagem da vida real, mas assim, é um personagem, é uma pessoa que tem muitos pontos divergentes do Zé
José Aldo, seja de criação, de status social, de caráter, né, às vezes e tal. E ele servia de contraponto à personalidade do José Aldo e as dificuldades do José Aldo. E em alguns momentos do filme servia até de exemplificação de obstáculo pro José Aldo. Mas eu considero ali um... E como tal, funcionaria com uma obsessão do José Aldo ou com um elemento de motivação pro José Aldo continuar sua jornada. Mas como elemento de como se diz, cara, como elemento de incentivo, né? Pode se tornar também facilmente uma obsessão. Tinha momentos que ele visualizava o cara onde ele não existia e tudo mais, mas eu acredito que ele... Você acha que ele não é fruto da imaginação, ele não é um alter ego, tipo um clube da luta da vida, não. Você acha que ele realmente estava ali? Eu considero que é mais uma obsessão do José Aldo do que um alter ego, entendeu? Essa é a minha visão. Eu acho que, eu não sei, eu achei que teve vários momentos, por exemplo, tem um momento em que nunca ele conversa com mais ninguém, né? Tirando aquela luta que pode muito bem ser o próprio José Aldo falando que queria lutar de novo e perdendo o controle, logo quando é o jiu-jitsu lá em Manaus, eu senti vários momentos, por exemplo, quando ele vai conversar, logo depois que o pai dele, né, é humilhado no trabalho, eles vão conversar, o personagem, o Rômulo Neto, né, vira e fala assim, não adianta eu falar nada aqui, é como se eu nem existisse. E tem alguns outros momentos que deixa muito claro isso, entendeu? Que deixa muito claro não, né? Mas tem essas nuances de você pensar, sugestão de que ele na verdade não existe. Mas eu acho que as duas situações podem ser interpretadas, entendeu? Eu acho que é bem possível que o Poirier tenha feito justamente com a ideia de que as pessoas fiquem em dúvidas e que tenha um momento de debate mesmo entre as pessoas ou possibilidade de interpretação que o filme traz. E só pra citar mais tem a questão lá da chuva, né? Que tipo, acaba de chover do nada e na verdade não tava chovendo. E aí logo depois vem um cara que era o cara que demitiu o pai dele com aquela cicatriz no rosto, né, que tomou a porrada lá que eles davam aquelas pauladas, né, nas pessoas, né, como, tipo, que eles zoavam, aprontavam lá na rua. E aí, assim, nesse momento eu falei, não, calma aí, na verdade ele bateu nesse cara, mas na cabeça dele ele tava batendo no outro cara que na verdade não existe ou pode não existir, entendeu? Eu acho que tem toda uma brincadeira aí. É uma coisa que até corrobora com a teoria de vocês, que é o mesmo personagem, né, que é um alter ego dele. Embora eu não acredite nessa teoria, mas vou falar aqui um raciocínio que corroboraria com a teoria de vocês. Que é o seguinte, até né, na hora que ele tá na luta lá em Manaus, né, naquele jiu-jitsu lá em Manaus, em que ele, vários momentos do filme, fala que você só perde a luta pra você mesmo, né? Sim, você mesmo, pra você mesmo, tudo mais, o maior rival seu é você mesmo. E aí, na hora que ele tá lutando, quando ele vê o Fernandinho na plateia, né? Assim, tem uma ilusão do Fernandinho na plateia e tal. Ele perde a luta, né? Já corroborando que a única pessoa que pode derrotar você é você mesmo, né? No caso, o Fernandinho na plateia. Embora acabei de fazer essa leitura, mas não gosto dela. Eu vou ter que depois mandar um Facebook lá pro Afonso pra perguntar. Afonso, pelo amor de Deus. Conta, porque, eu saí de lá com a nítida impressão de que era o mesmo personagem, que era um alter ego mesmo, que ele tinha ele precisava ser ele era justamente isso que o Gabriel falou, só que na mente dele, sabe? Tipo, essa obsessão, essa vontade de vencer, essa perdendo pra ele mesmo, né? Se iludindo e tal. Então eu achei justamente isso, assim, que você tinha muito essa briga, mesmo quando ele tem esse quase que esse triângulo amoroso com essa Luísa. A Luísa não fala do Fernandinho em momento algum, e a única pessoa que fala um pouco sobre isso, da minha mulher e tal, é o próprio Fernandinho pro José Aldo, sabe? E ele fala, quem que disse que ela é tua e tal. Então, em momento nenhum existe ali um conflito do tipo, a Luísa levantando a bola não, porque eu fui lá com o Fernandinho, achei que era bom e tal. Mesmo quando o Fernandinho consegue aquele negócio do trabalho, né, pra ir lá levar o pai, o José Aldo não chega pra Luísa e fala, eu falei com o Fernandinho falou pra eu ir lá e tal. Ele só chega simplesmente e fala, consegui um trampo pra eu ir com meu pai, o que você acha? E aí ela fala, eu acho ótimo, acho que é uma ótima oportunidade e tal. Então, tipo, em nenhum momento ele é citado explicitamente, sabe? Não é um personagem que você tem, assim, a única e exclusiva relação dele, assim, de tensão é justamente
com o José Aldo. Eu acho que o objetivo foi justamente esse, deixar essa dúvida, criar essa dualidade. Outra parte impactante desse filme é justamente a relação do José Aldo com o pai, né? E aí eu acho que mora um dos probleminhas do filme em termos de narrativa, que é o seguinte: você percebe que existe todo esse peso dramático e em relação ao José Aldo e o pai, o fato do pai ser alcoólatra. Você tem inclusive essa brincadeira, uma curiosidade aqui, né? Um parênteses, é que na vida real o José Aldo ele foi pro Rio com 16 anos e quem ajudou o José Aldo a ir pro Rio foram amigos que lutavam lá com ele, faziam jiu-jitsu e tal. E aí os amigos chegaram pro José Aldo e falou: vai lá pro Rio, tenta a luta e tal. E ele chegou lá pros pais e falou: pais, estou indo. Os pais dele realmente eram separados, mas assim, o José Aldo ele nutriu uma paixão muito grande por esse pai, porque ele era um cara muito trabalhador, sabe? Ele era um cara que sustentou muito a família. Ele tinha realmente o problema da bebedeira, da agressividade e tal, mas ele era um cara que ajudava a família mesmo, que ele tinha toda essa relação de afeto com a família. Tanto que quando ele se separa da mãe do José Aldo, a mãe vai embora, mas os filhos ficam com o pai, porque o pai, como trabalhava e tal, ele poderia ainda dar o que comer pros filhos e tal. Então ele ainda cuidou um pouco das irmãs do José Aldo e do José Aldo. Agora, no filme, você percebe que existe essa tensão entre o pai, mas que ele vê no pai dele essa figura muito forte, né, de ser um grande influenciador ali e tal, mas eu senti um pouco de falta narrativa justamente dessa parte mais afetiva, sabe, entre pai e filho, porque eu acho que ele focou muito no problema em si, da bebedeira, ou problema, outros problemas, e aí ele acabou perdendo um pouco dessa mão do incentivo, do pai incentivando um pouco mais, sabe, dessa relação paterna, que é uma coisa que o José Aldo, tipo, leva até hoje, sabe, ele é um cara que ele anda com a camiseta com a foto do pai dele no peito, porque ele é um cara que ainda sente falta do pai e tal. O que vocês acharam disso? Dessa relação dele com o pai, apesar de eu ter gostado muito das cenas, apesar de eu ter gostado muito do Jackson Antunes, eu achei que ele tá muito bom, e tem de alguns momentos interessantes nessa relação deles. Eu achei que o que ficou estranho foi que a narrativa demora muito pra mostrar essa dualidade, entendeu? A impressão, durante mais até do que 2/3 do filme, a impressão que você tem é: o pai dele era só um cara alcoólatra que batia na mãe dele, e ele odiava o pai dele, e de dentro dele ele tinha um ódio que ele não sabia de onde vem, e que provavelmente tem relação com o pai. Mas você sabe assim, até no momento em que ele fala: pai, eu carrego você comigo, você tá lá, você tá comigo, na hora que ele fala isso, né, eu carrego meu pai pra todo lugar que eu vou, eu acho que a gente não tem esse sentimento, o espectador não sente isso. O espectador em nenhum momento fala: pô, ele é muito bom apesar de ser violento e encher a cara e tal. Então eu acho que faltou algum tipo de elemento que desse essa dualidade, porque você só percebe o quanto ele ama o pai, né, na cena final lá, que o pai dele tá no hospital e tudo mais, entendeu? Não sei o que vocês, se vocês concordam. Eu considero o pai dele, cara, um elemento fundamental na estrutura do filme, né? Como eu até falei, acho que na sinopse ou um pouco antes, o vínculo dele com o pai eu considero praticamente o plot principal do filme em si, né, cara? E se você reparar bem nesse vínculo, a gente vê até uma subversão, assim, ou quase uma síndrome de Estocolmo, né, da relação dele, do pai com ele e com a família, com o restante da família em si, cara. Tem uma cena, se eu não me engano, da mãe dele, né, da Claudia Hanna e tal, que fala pra ele, né, que seu pai quando tá bem, ele é ótimo, né, assim, que mostra um carinho, né, não só dela, mas assim, a gente nota esse carinho da família toda com o pai. Então você vê, assim, às vezes até que a intenção não é, assim, por mais que o pai, aspas, muitas vezes ele é quase retratado como um monstro no filme, ou como uma figura, né, mal, isso nunca é uma coisa preto no branco, sabe? Sempre fica uma coisa cinza, sabe? O pai dele é uma pessoa com, no filme pelo menos, o personagem é retratado como uma pessoa com falhas de caráter, uma pessoa com problemas de alcoolismo, que não consegue ter uma vida regrada, não consegue prestar um auxílio, né, para sua família e tudo mais, e sua família sofre por conta disso, o Zé Aldo e a mãe sofrem por conta disso, mas que ao mesmo tempo é uma pessoa boa, mas que falta nela disciplina, né? Então de repente até essa falta de disciplina
pode servir de motivador pro Zé Aldo, pra ele ter disciplina como lutador, né, cara? Assim, então, nisso o pai dele estaria com ele como um exemplo, né, do que não fazer, né, ou do onde a vida pode parar se você for bem intencionado, mas não tiver disciplina. Como também, às vezes, como naquele momento que o pai dele tá bêbado ali no banheiro, né, e ele começa a ter, tipo, uma ilusão, assim, dele socando a parede, socando a porta e tudo mais, sabe? Como esse ódio, né, assim, por ele não ter tido tantas oportunidades por conta dessa fragilidade do pai, né? Então, o pai dele podia estar com ele tanto como um elemento de incentivador de ódio, né, como elemento incentivador de disciplina. E você vê que ele, no filme, ele é mostrado como um personagem extremamente disciplinado, né, o José Aldo. Tanto né, ele vai sozinho pra outra cidade, ele luta sozinho, ele vai à noite lutar ou por disciplina ou por ódio, mas ele tá à noite treinando, sabe? Mesmo cansado, né, seja por ódio ou seja por disciplina, nos dois momentos que ele estaria treinando de noite, né, as duas motivações são fruto do pai dele, entendeu? Então o pai dele tem esse elemento importante pra... Eu concordo com isso, eu acho que ele realmente é um elemento fundamental e toda a base do filme passa justamente por esse pilar do pai. Eu só acho que o que falta realmente, o que faltou um pouco era mostrar, porque assim, você sente essa relação afetiva com o pai, esse amor e tal, em momentos muito específicos, sabe? Inclusive esse diálogo da mãe é muito que mostra justamente a importância do pai ali, né, na vida do José Aldo, mas você também vê na cena final, quando ele chega e fala pro José Aldo que a melhor coisa que ele fez foi mandar o filho pro Rio, porque daí ele se livrou, sabe, deixou o filho ser livre, correr atrás do sonho dele, não sei o que. Depois, quando ele vai no ouvido do José Aldo e fala que, pô, você é o cara mais forte do mundo, não sei o que, lá. Então, você tem esses elementos que flertam com isso, que mostram isso, né, que o José Aldo tinha essa admiração. Só que eu acho que o filme ele bateu muito mais no sentido do pai ser quase que um problema que o José Aldo precisava de alguma forma resolver, do que ele ser um incentivador. E aí eu achei até um pouco contraditório a frase final, né, que diz assim, o pai foi um grande incentivador do José Aldo e tal, aquela última frase do filme, né, que aparece escrita. Eu achei um pouco contraditório aquilo, porque quando mostrou aquilo, eu falei, mas onde no filme que me mostrou que ele incentivava o José Aldo, entendeu? Então ficou... Assim, pra mim faltou um pouco dessa relação, assim, entre eles nesse sentido. Mas no filme é um detalhe. No filme não mostra ele como um incentivador, mas mostra ele como um motivador. Algo motivador, que motivou o Zé Aldo a lutar. Sim. E na verdade você vê nos gestos, apesar de, como foi o Zé Aldo, é um personagem que tem pouca fala e tudo mais, mas você vê mais nos gestos dele que ele nutre uma relação de ódio e carinho pelo pai. Um exemplo aqui é a hora que a mãe, a família toda dele vai embora, né? O José Aldo vai embora, então só o pai ali na casa, né? E dá o dinheiro pra ele viajar pro Rio e tal. E o José Aldo começa a murrar ali uma porta, uma parede, sei lá, uma coisa que tava atrás do pai. Enquanto o pai tá ali sentado de costas, extremamente fragilizado na beira da escada, né? Você vê que em vez dele... você vê que ele tá com muito ódio do pai, né? Porque ele perdeu a família, perdeu a mãe, perdeu tudo, né? Por conta do pai, por conta de erro do pai. E você vê que ele tá com muito ódio do pai, mas em vez de ele murrar o pai, ele murra a parede. E ele fica batendo na parede ali. Então você vê que ao mesmo tempo que ele tem ódio do pai, ele tem um carinho, ele quer preservar o pai. Então, nessa cena, assim, nesse gesto, que você vê essa relação muito bem representada, assim, né? Essa cena eu acho ela muito emblemática, assim, pra resumir essa relação dele com o pai. Sim. E tem também um momento que a mãe dele, e acho que depois até tem a questão da Cleo Pires, né? Que também fala que ele é parecido com o pai dele, né? Ela fala que a noiva dele, né? Fala que sabe muito sobre o pai dele porque conhece ele. E a mãe dele fala que, você é diferente, mas ao mesmo tempo você é igual. E isso eu acho que é interessante também, né? Porque querendo ou não, todo filho que é muito parecido com o pai tem algum tipo de identificação que pode ser problemática, né? No sentido de até que ponto eu quero ser que nem o meu pai, porque ele é meu pai, até que ponto eu quero ser diferente e não gosto que falem isso, entendeu? Então eu acho que nesses momentos também isso enriquece um pouco essa relação. Mas de fato eu ainda acho que faltou alguma coisa pra eu sentir que ele foi um incentivador, motivador e ao mesmo tempo o cara que gerava
esse ódio a inspiração, né? A inspiração, mas ao mesmo tempo esse ódio que o José Aldo tinha dentro dele, que o treinador dele cita várias vezes, fala, cara, de onde vem esse ódio que você tem, essa coisa, ela é boa, mas ela pode te destruir, sei lá, faltou alguma coisinha, eu sei que é sutil e que tantas qualidades do filme fazem com que a gente releve um pouco, mas eu acho que faltou alguma coisinha. Você vai ter mais uma chance. Agora, se tu perder mais essa, Júnior, tu tá fora. Você fala que o seu pai não te deixa, você não deixa seu pai, você não deixa seu passado. É impossível ficar com você. Você sabe que só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo, né? Tem aí pra citar, né, pra gente também não deixar passar em branco, eu queria falar um pouco sobre a parte final do filme, né, quer dizer, toda aquela sequência desde... A gente nem falou ainda da relação amorosa, né, com a Vivi, que é uma personagem também da Cléo Pires, que é importante, né, pro José Aldo, porque ela traz toda a parte afetiva, né, a vida amorosa dele e tal. Mas não é o centro da trama, eu acho. Não exatamente, não é. Então eu queria focar nessa parte final, porque eu acho que é uma parte muito emblemática do filme, que é justamente quando o pai tá doente, você tem aquela sequência, é uma sequência muito rápida, né, desde a parte onde o José Aldo ele vai pra Manaus pra visitar o pai, e aí ele é quase que abençoado ali, né, pelo Dedé, quando ele vai pra lá e o Dedé pega e fala, vai e resolve, se tá com problema, vai e resolve. E aí você, em seguida, tem aquela cena dele lutando contra o Fernandinho, com uma plateia que era exclusivamente ali das pessoas próximas dele, quer dizer, ali é um conflito interno mesmo, que ele tá tendo que resolver. Então ele compra o discurso do Dedé e ali você assume, né, que o Dedé é um mentor pra ele ali, e aí ele tem essa sequência de luta interna, a vivência com o pai nos minutos finais ali, onde o pai faz aquele discurso e tal. Em paralelo a isso, você também descobre o porquê da cicatriz dele, que eu achei uma mensagem muito, muito legal a forma como o Afonso fez, porque colocar justamente uma marca de infância, justificar essa marca de infância no final do filme, meio que fecha um ciclo, entendeu? De quem ele é, da onde que ele veio, de como que essa marca, por um descuido, por uma bobeira ali, né, que aconteceu, mas o fato dessa marca que acompanha ele a vida inteira ali e tal, como que ela chega a ser poético, sabe? Tipo, você vê ele tendo aquela conversa com o pai, da onde surgiu essa marca, que ele é apelidado, né, de Scarface e tal. Então você vê que todo aquele ódio e tal, ele se construiu e ele tem toda uma justificativa que passa desde o descuido até o próprio amor pelo pai, a perda, né, dos vínculos familiares e depois a ida pra longe, pra uma outra cidade. Você tem toda uma conclusão nesse arco final, entendeu? Eu acho muito boa essa sequência de cenas. Eu até queria falar assim que realmente a história, não só foca nessa relação dele com o pai e tal, mas é uma história basicamente de superação, né? Dele tendo um obstáculo e superando aquele obstáculo. E ele, né, tirando, né, pegando, no popular, né, pegando limão, fazendo limonada. Tem uma hora no filme até que perguntam pra ele, como é que você conseguiu essa cicatriz, o que você acha dela e tudo mais e tal. E ele fala, nem sei porque que eu tenho essa cicatriz e tal, né, eu não lembro, não sei o quê. Mas eu gosto dela, né, o treinador falou que ia dar medo no adversário, então eu gosto dela, ela é positiva, né. Então, assim, na verdade, a cicatriz dele é uma marca de infância, na verdade, de um acidente que teve na infância dele, que seria um descuido, uma tragédia quase, né, que aconteceu com ele ali na infância, né, mas ele pegou esse ato de descuido da família dele, e que poderia ser uma tragédia, você vê ele subvertendo essa marca e transformando ela numa coisa positiva, né? Exato. E você vê ele fazendo isso o tempo inteiro no filme, principalmente na relação dele com o pai, né? Que é uma relação que teria tudo para ser uma relação catastrófica, digamos assim, né? Uma relação de um pai que tem problemas né, para poder cuidar do filho e tudo mais, mas ele transforma esses problemas do pai em uma relação positiva, né? Ele transforma esse ódio que ele sente do pai em alguns momentos,
usou essa relação complicada em um combustível, em algo que ajuda ele, né, cara? Então o filme, ele tem alguns momentos disso, assim, talvez até esse seja um dos focos principais do filme, né, cara? A superação dele em si, né, assim, do personagem, né? Como ele é capaz de pegar um momento ruim e subverter aquele momento, né? E tornar esse momento um momento positivo. Sim, sim. Exatamente. É uma coisa quase que freudiana, né? Do tipo, no sentido de... Tipo, não sei se freudiana é o termo certo, mas é uma questão catártica mesmo, né? Ele faz as pazes com o pai, ao mesmo tempo em que descobre, ou mesmo que inconscientemente, né? Descobre a origem dessa cicatriz, e ao mesmo tempo em que destrói o que é ruim nele, essa coisa, esse ódio dele, ou sei lá, esse lado negativo que ele teve esse tempo todo. Então ele realmente ele alcança esse ápice de amadurecimento, né? O amadurecimento, tipo, eu entendi quem é meu pai, eu entendi de onde eu venho, eu entendi quem eu sou, e aí eu consigo ser um melhor lutador porque eu venci a mim mesmo, eu sei lutar comigo mesmo. Acho que é meio que isso, né? E isso é perfeito, Fechou. Isso é corajoso ali do Afonso Paiá, cara, dele numa biografia clássica, né? Essa cena estaria no início do filme e tudo mais, né? Se fosse seguir a ordem cronológica. Mas daí escolher colocar isso no final, ela funciona pra narrativa, né? Como essa metáfora que você muito bem explicou, né, cara? Então, fica o mérito do diretor de escolher, né? Não mostrar essa cena no início do filme, né? Como seria, sei lá, de repente, a ordem cronológica, mas escolher a hora certa pra essa cena entrar no filme, né? Em uma hora que faça sentido emocionalmente pra quem tá vendo, né, cara? E isso é muito bom. Normalmente, biografia que conta a história da pessoa na ordem cronológica, cara, eu costumo ver, não é com maus olhos, mas eu olho assim, porra, um pouquinho torto, cara, porque dificilmente, né, cara, a vida da pessoa na ordem cronológica, ela vai ter uma evolução dramática necessária pra um filme fazer sentido, né, assim, pra um filme... Exatamente. Né, e se você quer ver o filme só pra conhecer a história da pessoa, pô, você não precisa ver o filme, você entra no Wikipedia ali, em 15 minutos, né, você já conhece a história da pessoa, do artista, sei lá de quem, né, cara, então... Exatamente. Então a ideia, e o Afonso Paiá foi muito feliz em não fazer isso, cara, ele realmente, tanto que, como a gente tava falando aqui desde o início, ele tá contando a história de um cara de 29 anos, então assim, não tá querendo contar a história do cara, a biografia do José Aldo, nem nada, ele tá querendo realmente passar uma mensagem, né, cara, e pra isso ele tá escolhendo elementos da vida do José Aldo pra passar essa mensagem. Exatamente. E pra mim a mensagem, pra mim a mensagem, não é nem, na verdade eu falei que era a relação dele com o pai, mas na verdade, pra mim a mensagem é a mensagem de superação dos obstáculos da vida, né, e no filme ela é de forma metafórica, ela é exemplificada pela relação dele com o pai e também exemplificada de forma mais direta ainda na luta, né, assim como como a luta como uma metáfora da luta diária, né, de todo mundo que tem que superar seus obstáculos, né, cara, isso... E é por isso então, que tem tanto filme de luta de boxe e tal, né? Exato, é uma coisa poética, né, que foi feita, e até por isso que eu falei tanto no começo, e aí eu volto a recapitular aqui, que eu acho que, tipo, eles foram felizes na escolha do título, justamente porque você acaba focando muito mais justamente no que o que torna a pessoa forte para o mundo, né, que não é o fato dela estar lutando, mas sim toda essa recuperação e essa reconstrução que ela tem que enfrentar, e também como que a luta, ela se torna quase com um elemento de construção ali dentro, ele é apenas um detalhe mesmo, porque mesmo a luta final, quando mostra lá a vitória dele e ele ganhando o título, né, o cinturão e tal, mesmo ali você tem aquela luta, mas todo o arco dramático da luta não tá ali no oponente, ou o discurso não tá ali em tipo, putz, o José Aldo vai lutar pelo título, não é coisa da vitória, sabe, como o Rocky, por exemplo, que você tem aquela cena forte de, tipo, ele vai lutar e mesmo que ele perca no final, mas ele lutou e aquela era o combate que representava a vida dele e tal. Aqui nesse filme você tem essa luta final como uma consequência, sabe? Você já, tipo, óbvio que você quer que ele vença o título e tal, mas a vitória ali é uma consequência, porque você já acompanhou todo o decorrer da vida dele ali, mesmo ele apanhando no final, sabe? Você acaba comprando aquela briga por ele e você fala, não, eu tô aqui pela pessoa, eu tô torcendo pelo homem e não pelo lutador, entendeu? Sim. E o próprio fato de ser uma biografia, por mais que tenha tantas
e liberdades, a maioria das pessoas já sabe o que aconteceu, né? Ou mesmo Exato, mesmo que você não saiba, porque eu não sabia quase nada da história do José Aldo, mas eu sabia que ele ia ganhar o cinturão no final, sabe? Em nenhum momento eu duvidei disso. Então, nossa, será? Meu Deus, né? Em nenhum momento eu duvidei disso. Então, eu achei, realmente, é diferente do Rock, é diferente de um Creed da vida, que ele pode perder, ele pode ganhar, porque não é uma história, né, real. Exato. Só uma coisa é que realmente a gente não falou, cara. Então, uma hora que a gente tocou, a gente até achei que a gente ia entrar nisso, mas a gente não falou muito da relação amorosa dele, né, cara, com a Cléo Pires. Sim. É só uma observação aqui sobre a Cléo Pires, né, cara? Ela fez aquele que você falou ali na biografia dela, fez aquele Operações Especiais, né, ano passado. O filme de ação, né, que ela é protagonista e tal. E agora ela fez esse filme que ela é uma lutadora, né? Nesse filme é uma lutadora amadora e tal, mas ela luta. Agora, e aí você vê a Cléo Pires aí, né, cara, indo pra um gênero de ação, né, feminino, né, cara, que é um gênero raro até lá fora, né, de você vê lá poucas atrizes femininas, né, fazendo gênero de ação e tal. E a Cléo Pires, se o Brasil fosse um país que tivesse mais filmes de gênero de ação, de repente a Cléo Pires podia ser um nome forte aí, até nos filmes de ação, né, como uma atriz de ação, né, cara. É bacana ver ela, sim, né, assim. Ela tem estilo de quem pode peitar, né, assim. Sim, que ela não faz aquele estilo donzela em defesa e tal, né, ela parece ter uma energia, né, um pulso mais firme ali e tal, né, cara. Então ela convence bem como uma personagem forte, né, uma atriz de ação e tudo mais. Né, uma pessoa que não teria medo de de peitar até o José Aldo, né, até o José Aldo, exatamente. Pra ele falar, escuta, você é um moleque e tal, né, de brigar com ele. E realmente, poucas atrizes passariam essa verdade que ela passou. Essa verdade, exatamente. Pô, bacana. E fica essa vontade aí, né, de ver mais vezes a Cléo Pires no gênero de ação, que é um gênero pouco explorado aí pelo cinema nacional aí. Com certeza. Bom, aqui a gente dá aquela nossa nota, né, de 0 a 5, como apenas uma forma de ilustrar, né, mais ou menos o quanto a gente gostou do filme, pra gente fechar esse papo aqui sobre Mais Forte que o Mundo, né? Então eu queria começar aqui pelo Gabriel, né, Gabriel? Eita, colocou na fogueira colocar você na fogueira, ver aí quanto você quer dar para o filme de 0 a 5, quanto que você daria aí para Mais Forte que o Mundo? Cara, eu gostei muito do filme, eu vou dar um 4,5 pro filme, cara. Pode dar quebrada aí, né? Pode aqui, se você quiser dar 4,27 pode. Eu vou dar um 4,5 pro filme, que é um filme que considero ali a mesma nota do Dois Coelhos. Dois Coelhos, você vê que é um filme que o diretor tinha menos dinheiro, mas ele teve mais criatividade até nas cenas de ação e tudo mais, né? Mais reviravoltas na trama. Dois Coelhos é um filme que eu gosto muito, cara, no cinema nacional. É um filme que eu sempre recomendo. Tem muita gente que não conhece ainda e tal, né? Tinha no Netflix até pouco tempo atrás, eu acho que saiu do catálogo da Netflix, né? Mas procurem aí, senhores, sei lá como é que vocês vão achar isso aí na internet. Comprem, sei lá, em algum lugar. Mas vale muito a pena mesmo. Vale muito a pena Dois Coelhos. O Presságio de um Crime, você vê que é um filme do Afonso Padilha também, mas é um filme que ele perdeu um pouco a liberdade que ele tinha como diretor, né? Ele já tá ali em Hollywood. Exato. Então, assim, você vê só a assinatura do Afonso Padilha nas cenas, assim, de delírio, de flashback, nas cenas, assim, que são mais alucinação, você consegue ver aquela linguagem do Padilha, né, que ele gosta de fazer. Uma coisa que a gente nem falou aqui na crítica, mas só pra complementar aqui minha nota, em vários momentos do filme, você vê o Afonso Padilha, ele fazendo metáforas visuais no filme, né, assim, ele para a história. Exato. E mostra, assim, sei lá, um ringue, uma porta, uma coisa assim, e gasta ali um minuto, né, ou 2, fazendo uma metáfora visual, né, cara. E isso é uma linguagem dele, é uma assinatura dele, é uma coisa que ele fez nos outros filmes e, né, espero que ele faça em outros trabalhos, é uma coisa que é característica dele. Então, 4,5 é um filme, não é um filme pra você conhecer a vida do José Aldo, né, como eu falei, se você quiser conhecer, você entra na Wikipedia ali, em 10 minutos você mata isso, certo? Mas é um filme que, se você quiser ouvir uma boa história, um filme bem dirigido, né, com boas atuações, esse filme e brasileiro, né, ainda por cima, que é mais raro, né, que isso. Brasileiro, e é um filme que flerta, é um filme realmente que, talvez o gênero principal dele, pode ser que
seja ter ação, mas assim, ele se equilibra muito bem entre ação, drama e romance. Ele passa muito bem pelos três. Tem um ponto ou outro de comédia com Rafinha Bastos e tal. Então é um filme que consegue se equilibrar muito bem por vários gêneros, né, cara? O diretor, quando ele faz um filme, ele não tá preocupado com qual gênero esse filme vai ser, né? Ele só quer contar uma boa história. Exato. Então você vê que é um filme que ele oscila bem por vários gêneros, transita bem, e em todos eles ele se sai bem, até no romance, ele não é açucarado, não é melodramático, nem nada. Não é piegas, né? Exato, na comédia, não é comédia escrachada nem nada. Assim, em todos os gêneros ele é elegante. Então, 4,5, merecidíssimo aí, 4,5 pro filme. Pô, sensacional, cara, sensacional mesmo. Dani, emenda aí com a sua nota de 0 a 5, então, pra gente classificar esse filme e carimbar a nota do Cinemação. Então, só pra não parecer que eu tô puxando o saco do Poyar, eu vou dar nota 4. Não, mas brincadeira. Eu já tinha pensado antes, assim, falei, putz, que nota que eu daria tal. Apesar de gostar das justificativas do Gabriel e achar que 4,5 também é uma nota justa, eu vou manter 4. Eu acho que é uma nota boa, tem todas as questõezinhas que a gente pontuou, assim, mas eu acho que, no fim das contas, é bem aquilo que eu disse, elas acabam se dissipando em meio a tanta coisa interessante que o filme tem, entendeu? E, no fim das contas, o que conta, o que vale mesmo é que o Poyar é um baita de um contador de histórias, assim, e ele conseguiu fazer isso de uma forma muito, muito, muito boa mesmo, junto com toda a equipe, né, desde fotografia, tudo mais, da edição e tudo mais. E acho que é isso, assim, eu gostei do... É mais do que... Acho que é aquela coisa, assim, a gente fala assim, eu gostei do filme e eu gostei de gostar do filme, porque eu queria muito gostar desse filme. E sério, isso é uma coisa importante. Tem filmes que é, tipo, sabe assim, é bom gostar de um filme assim, sabe? Eu fico feliz de poder ver um filme desse e falar, putz, gostei, o filme é muito bom e tal. Mas acho que por conta das questõezinhas que a gente discutiu, principalmente por aquela parte final, né, que você falou, Rafa, de que o pai foi o grande incentivador. E você fala, não dá pra sentir isso, sabe, desse jeito. Então rolou uma coisa meio... fica um estranhamento. Aí eu não vou deixar nos 4,5 nem nos 5, mas acho que 4 é uma nota ótima. É isso aí. Eu vou aqui já dar também minha nota, vou acompanhar o relator, o Gabriel. vou dar 4,5 também, porque eu acho que esses problemas, tanto os problemas da que eu citei aqui, né, dessa câmera nervosa, que às vezes ela é um pouco exagerada, e o problema também desse relacionamento com o pai, que eu acho que poderia ter sido explorado um pouquinho mais ali nessa parte positiva, mas eu acho que tudo isso é ínfimo, assim. Então eles cabem justamente em meio ponto, sabe? Eles não chegam nem a 1 ponto, porque todas essas questões, inclusive, pra mim, o filme ele ganhou mais pontos quando justamente eu interpretei que o Fernandinho ali era um personagem da cabeça do Aldo, né? E aí a sensação que eu tive é justamente essa que o Gabriel citou aqui. É um filme que ele me fez rir, ele me fez ficar nervoso, ele me emocionou, ele traz essas metáforas, então ele consegue navegar aí por várias situações diferentes, e isso me deixou realmente muito, muito contente. E eu acho que outra coisa que eu acho que até a gente tem que fazer, eu pelo menos faço um apelo aqui pros diretores e tal. Eu tenho certeza aqui que o Lucas e o Afonso vão escutar esse podcast, né, então fica aqui meu apelo de, por favor, façam mais cinebiografia, sabe? Eu sinto muita falta de cinebiografia brasileira. A gente sempre que faz filmes desse tipo, a gente mostra que a gente realmente sabe fazer, a gente consegue trazer, sabe? A gente teve Cazuza, teve Tim Maia, teve tantos filmes bacanas, agora esse do José Aldo e tal. Então eu acho interessante isso. Quero deixar aqui meus parabéns realmente para a parte de edição e fotografia do filme, que são excelentes, que realmente elas conseguem, sabe, trazer, nivelar bem o filme. Então eu acho que, tipo, por todo esse sentimento de alegria, felicidade e tal que o filme me trouxe, eu vou dar esses 4,5, e aí a gente somando aqui as notas, a gente carimba aqui como 4,33 a nota de Mais Forte que o Mundo.
que é uma nota muito boa, né? Uma nota excelente, 3 visões diferentes, de 3 pessoas com culturas diferentes e tal, que realmente gostaram do filme. E eu acho que a gente tem que ir pro cinema. Tem que ir pro cinema, prestigiar o cinema brasileiro. Tá aí, tá no ar ainda, né? Dá pra você ver no cinema mais próximo de você. Vai lá e prestigia Mais Forte que o Mundo. Não, né? e digo mais aqui, eu considero esse filme, em matéria de filme de luta, nesse gênero, subgênero de filme de luta, atrás apenas de Rock 1 e Creed. Olha aí, cara. Declaração. Declaração forte. Realmente. Polêmica. Atrás só Touro desses Indomável. Aí. Tá, Touro Indomável também. Não, mas eu acho que tá por aí mesmo. Porque realmente é um filme que traz essa parte de luta mesmo de uma forma muito, muito única. Eu acho que isso que é importante, né? Ele não fica no clichê, sabe? Da luta pela luta. A luta, ela ganhou outro significado aqui. Muito bom mesmo. Chegamos ao final de mais um podcast, agora podcast Cinemação, número 186. Olha aí, chegamos a mais um final de podcast, dessa vez filme brasileiro aqui, onde a gente prestigiou o Afonso, o Lucas Gonzaga. Fizemos aí, né, esse podcast muito especial, porque realmente o filme nos agradou, e trouxemos aqui o Gabriel para conversar com a gente. Gabriel, eu queria que você deixasse aqui onde que as pessoas vão encontrar você, né? Vão escutar suas opiniões fortes, como você sempre tem e tal, muito, muito boas, e sabe, as análises que você faz. A gente foi brindado hoje aqui também com essa conversa com você, porque é sempre muito bom trocar essa ideia contigo. Então, confetes, estão jogando confetes em cima de mim aqui. Agradeço o convite. E se você quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho também, nós temos várias mídias, várias redes sociais aí que você pode, em que eu participo. Tenho o Acabou de Acabar, que é meu site, né, no YouTube, né, onde o Cinemação também é parceiro, né, do site e tudo mais. Então Acabou de Acabar, YouTube, acabou de acabar, tá acabado. Legal. Tem o Pipocando também, né, todo sábado tem a crítica no Pipocando, e também tem um podcast. Se você curte podcast, tem o Meia Entrada, que você pode se inscreve lá no SoundCloud, procura, dá uma olhada lá, filhão. Meia Entrada que eu faço normalmente com o Mamute, com o Matheus Castro. A gente pega um filme, destaca ele, também analisa, como a gente fez aqui, exatamente como a gente fez aqui no episódio de hoje. Então tem esses 3 meios pra você me encontrar pelas internets da vida e tudo mais. Pô, legal. Eu que agradeço muito o convite bom. aí, cara. É sempre um prazer ser chamado pra conversar sobre cinema, cara. E principalmente quando é um filme nacional, cara. Um filme nacional que é prazeroso demais de se conversar. É um filme que tem conteúdo pra se debater, né, cara? Então, porra, fico duplamente honrado aí com o convite de vocês. Show, cara, show de bola. Isso aí, valeu Rafa, valeu Gabriel. Adorei também falar desse filme, tava muito animado pra ver esse filme. E agora eu vou torcer pra ele, sei lá, né, não custa sonhar com alguma coisa internacional, né, Oscarzinho, de repente uma indicação. Dá pra sonhar com isso. Eu queria, mas eu acho difícil, porque eu acho que não é um gênero que é muito difícil. O próprio Creed, que eu achei um puta filme, foi, ignorado pelo Oscar, cara, nem atuação, nem nada. Sim. Então... E a pegada do filme de filme estrangeiro geralmente é um filme mais filme arte, né? Entre as, isso, então eu acho difícil, complicado. não por deméritos do filme, mas por peculiaridade das premiações.
Mas eu queria até perguntar pra vocês também, que outras biografias vocês queriam ver o Afonso Poyar fazer? Porra, cara, eu queria ver muito ele fazer Ayrton Senna. Porra, era a minha resposta. É. Então vou ficar com o Mané Garrincha. Porra. Já que você falou isso. Imagina drible do Garrincha com câmera lenta, né? Slow motion, né? Porra. Porra, seria animal. Fica a dica, né? Animal. Muito massa, Show mas de sensacional. bola. Show de bola. Beleza, o podcast Cinemação número 186 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Sorrir, a galera pular, a multidão me chamar, é que lindo está, yeah. Diz que ele mandou uma situação, que ele manda se ligar, se ele não demorou. Diz que ele mandou uma situação, que ele manda se ligar, se ele não demorou. A todos os nossos fãs. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.